Fala, galera. Tá vendo? Beleza? Como vai? Aqui, Jonathan dos Santos falando, E eu junto sou com... Moisés. Aí, né? Eu sabia que você ia deixar eu no vácuo, por isso que eu vim. Pessoal, vamos começar mais um episódio aqui da MVM, o único podcast... Não, tô brincando. Fala aí, Moisés. Podcast, essa coisa do Vaca. É, Isso aí não é coisa nossa. É só o Vaca que pode falar isso. Então é um podcast feito por pessoas simples. aonde todo mundo é importante. Certinho, vou Fala olhando dos como é. mil. Pessoal, né, vai estar pedindo pra vocês estarem se inscrevendo, quem não se inscreveu ainda. Ajudar a gente a atingir os 100 inscritos, né, Moisés? Mil. É, Mil não, é inscritos, 100, mil. é 100. Olha. Podia ser 100 Vamos mil. voltar? Não, tá brincando. 100 mil é bom, né? Aos 1.000 inscritos no YouTube, né? 1000 inscritos no YouTube. A gente tá à procura desses 1000 aí, dessa galera aí top aí que vê a gente. A gente tem bastante visualizações, a gente quer também inscritos também. Seria legal, os dois juntos, Bora né? aí, bora aí. E aí, o que acontece? Passou desse daí, aí eu vou tirar essa barba aqui, o Marconi vai tirar a barba dele, Jonathan vai dançar. Pode ser qual, Jonathan? Vou dançar nada. Não, você vai ter que dançar. Não, Lembra que você não falou pra mim posso. que gostava de dançar de Não, bombeiro? não. Pessoal, não vou dançar, não. Vou cortar o Quero assunto ver dele essa aqui, ó. imagem. Ah. Aqui embaixo, aqui, ó, tem o nosso QR Code, tá? Vou pedir pra vocês aí, quem quiser colaborar com a gente, qualquer valor, pode colaborar. Ajuda a gente a continuar esse projeto aqui, ó. Que tem muitas pessoas sensacionais pra gente estar convidando. Hoje Sim, nós já sim. temos umas aqui, né, Moisés? Já Mas tem, antes sim. ainda de apresentar os convidados, Olha aí. vou pedir pra vocês seguir a gente no Instagram e no Facebook também. Uhum. Beleza? Da MVM. QR Code, Já falei já. falou QR Code. Oh, aqui, ó. Ele fala mais uma vez, Olha. fala mais uma Então, ó, vez, já que daquele lembrou, jeito. gente, ó, o Isso. QR Code tá aqui, ó. Não esquece, aí. tá bom? Não vai deixar. Deixa aí, Aí. Conde. Deixa o QR Code. É Deixa isso o aí. QR Code. Deixa até o final. Não vai Pode conseguir deixar alguma até o coisa? final? Pode, Pronto. pode. É isso aí. Então, Moisés, Vamos apresenta o nosso apresentar. Eu convidado vou de hoje. deixar, eu vou falar que nem você, porque você fez diferente, eu vou fazer diferente também. Essa galera aqui, gente que tá aqui junto com a gente, eu quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Da onde veio? Aonde criaram essa ideia? Qual foi? Quem são vocês? Vamos começar daqui, ó. Daqui pra cá. Fechou. Vamos lá. Bem, gente, primeiro eu queria agradecer, fazer a parte que ela não fez outra vez. Queria agradecer a presença, a participação de poder estar aqui, nesse espaço muito legal, muito maravilhoso, Sim. que eu acho extremamente importante. Que não é só também fazer, né? A gente tem que fazer e comunicar, a gente tem que saber e mostrar o que está acontecendo pra verdade. galera aí, pra galera saber onde estão as coisas. Sim. Então, o papel de divulgação é extremamente importante da comunicação e é essencial para todos os projetos, para todas as ações, tudo que é projeto social continuar rolando. Então, muito obrigado e parabéns pelo podcast, é maravilhoso. Opa, muito obrigado, massa. obrigado. Bem, quem sou eu, né? Bem, sou o Matheus, sou aqui crescido e nascido na cidade de Mogi das Cruzes, na cidade de Mogi das Cruzes, né? Não também, porque ela não falou ainda. Sou formado em Ciências Biológicas, inicialmente. Me formei em São Paulo, vivi em São Paulo. Muito massa, muito legal, muito maravilhoso. Também sempre na área de educação, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, boa parte da minha graduação foi focada dentro da área de educação. Mas depois, terminando a faculdade, tive na primeira crise existencial, que é tentar entender, tentar achar emprego e tentar procurar emprego. E nem sempre o emprego vem... O sonho do universitário cara, não assim, acontece, né? Você fala, Verdade. meu Deus, vou sair daqui direto pro emprego. Não acontece. Nossa. E daí meu primeiro emprego foi, na verdade, não meu primeiro emprego, mas primeiro emprego depois da Depois da faculdade, Uhum. foi como atendente numa lanchonete, no Jardins, em São Paulo. Trabalhava pra caramba. E lá eu voltei a rever um sonho que eu tinha quando era pequeno, que era estudar gastronomia. Hoje. Então comecei como atendente, então virei garçom, daí um garçom atendente, e daí tive a oportunidade de fazer um estágio aqui, um estágio ali dentro de umas cozinhas. No final das contas, fui fazer gastronomia, fui trabalhar como cozinheiro em São Paulo, trabalhei em algumas casas bem legais em São Paulo, restaurantes, alguns não existem mais hoje, mas tudo isso pré-pandemia lá, até 2020. Uhum. Bem, pandemia veio em 2020, né, o restaurante, o setor de restaurante, alimentação e hospedagem, né, principalmente, foi muito afetado naquela época, então o emprego desapareceu, e foi a época que eu comecei a voltar para Mogi das Cruzes. Nessa época eu estava ainda na faculdade, fazia faculdade em São Paulo, na UTEC, que estava à distância, mas a faculdade desenvolveu um projeto social que chamava Projeto Face Sustentabilidade, projeto muito legal, que na época a gente produzia, e eu fui ajudar nesse projeto, o projeto produzia 1000 marmitas por dia, então a gente fazia durante a pandemia mesmo, no ápice dela, assim, a gente produzia 1000 marmitas por dia. Bastante. E daí, isso daí me levou a pensar em projetos sociais e tudo mais. Legal. Mas basicamente eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que é
um biólogo cozinheiro que gosta de fazer comida boa é uma Mistura bem ideia. da hora, hein? E gosta de animes Oh! aleatórios. Ah, Naruteiro de plantão, Ai. fã de Pokémon. bom, tá, Mas é tá no isso. lugar certo, tá no lugar certo. Né? Vamos lá, meu Olha, amigo. Biólogo, cozinheiro é uma boa combinação, né? Né? Eu pensei Leva. nisso quando eu olhei o Instagram, eu pensei nisso. Falei, nossa. É uma doideira, né? Dá certo. Às vezes dá errado, mas dá certo. Gente, meu nome é Renan. Também agradecer aí a oportunidade de falar com vocês. legal. Feliz demais. Meu nome é Renan, eu sou geógrafo, professor de geografia. Já sou professor aí há um bom tempo. Sou aqui de Mogi das Cruzes. Nasci, fiquei boa parte da minha vida ali em César de Souza, no outro César, extremo olha aqui ali. de Jundiapeba. Hoje estou como diretor de escola, aqui em Mogi, lá no CDHU também em César. E conheço bem aqui Jundiapeba, inclusive, né? Então, para além de professor, para além aí da vida profissional, diretor de escola agora, também atuo em alguns projetos sociais, já faz um tempinho bom. Já faz uns bons anos que tem o Cursinho Popular Mais de 68, que a partir daí a gente teve um contato grande aqui com Jundiapeba, ali no CID Bocô, a gente conhece bem. E também a gente começou nesse contexto de pandemia, para além do cursinho, para além dos trabalhos com agroecologia e outras coisas mais, a gente começou também nesse contexto de pandemia a pensar um projeto de segurança alimentar. A pandemia trouxe uma série de questões de todos os tipos, mas a questão da alimentação, que é básico do básico, também sofreu bastante, digamos assim, o que já sofria antes. Então, nesse sentido, a gente cria, né, o projeto Mistura, aqui em Jundiapeba e lá também em outro bairro, aqui o Oropó, Santos Dumont. E a gente, então, para além dessa vida profissional toda, também atuamos aí em projetos sociais da cidade. Legal. E nessa perspectiva também de segurança alimentar, que é o projeto Mistura. E vocês, assim, Que como legal. é que foi o encontro de vocês, assim? Foi pelo projeto ou já se conheciam antes? Não, na verdade, o encontro aconteceu porque o meu irmão mais novo, que chama Francisco, ele fez o cursinho popular na época, o cursinho ainda não estava no centro, né? E daí, por causa disso, o cursinho popular começou a se... Eu conheci o cursinho popular por meio dele, meu irmão faz geologia na Unicamp hoje, então assim, tenho que Legal. agradecer o cursinho por ter colocado ele Isso é numa bom. universidade Esse- muito boa. Esse cursinho, ele tem vários cursos, como que é? Como É um cursinho funciona? mas só se você explicar. Um cursinho cursinho- pré-vestibular, né? É pré-vestibular, voltado pra E tem até hoje, Tem, firme e forte. Ah, Tem, legal. é um cursinho pré-vestibular Preparatória, né? só para alunos da escola pública, exclusivo, porque um cursinho, legal. você parar para pegar um cursinho pago dessa galera aí que faz para entrar no ensino superior, paga tipo um barão por mês, é mais caro legal. que uma faculdade. Então a gente, enquanto professores, né, a gente criou esse projeto para que essa galera das periferias, das escolas Tivesse públicas mais também pudesse entrar no ensino superior, principalmente gratuito. E aí que eu conheci o Francisco falou que tinha um irmão maravilhoso, e e a gente já tinha, né, um projeto de... Vendeu bem o cestas peixe, básicas, né? Ah, já tinha um projeto da cesta básica. Durante a pandemia a gente começou um projeto de cesta que arrebentou, porque a gente tem uma rede grande, né, de contatos. Mas, assim, cesta é interessante, é importante, mas a gente queria dar um passo além, né? E aí que... E daí é onde eu tava nesse momento, né? Nessa época, como eu falei, eu tava ali num projeto social lá na faculdade, que a gente produzia, assim, 1000 marmitas por dia. Era um projeto muito legal, porque ele não existe mais, porque ele foi mais focado pra época da Na pandemia. pandemia. Mas era um projeto que a gente, além de desenvolver, por exemplo, um trabalho relacionado à produção das marmitas para distribuição nas periferias mais vulneráveis de São Paulo, nas extremas periferias de São Paulo, também era um curso de capacitação para pessoas trans e pessoas refugiadas na cidade. Nossa, Então, que ao legal, mesmo tempo hein? que eu como aluno, eu era um papel de monitor quase, né? Que eu, além de produzir as marmitas, eu ainda tinha que capacitar as pessoas para elas poderem sair para o mercado de trabalho de alguma maneira, para sair com um certificado de mercado de trabalho em cozinha, né? Porque a cozinha tem essa Caramba, questão. que legal. Muitas das vezes a cozinha você não precisa de uma faculdade ou de um curso técnico. Cozinha você pode ser cozinheiro da vida. Você pode bater a porta num restaurante, falar oi, tudo bom? Ah, Sou cozinheiro ali. Tem vaga aí na pia, a gente começa trabalhando na pia e você cresce na cozinha até virar um chefe de cozinha no final das contas, mas não precisa necessariamente de uma faculdade. Pois bem, tava eu então nesse projeto social, que foi muito legal. Não consegui ter fiquei acho que uns 2 meses, não consegui dar continuidade porque eu consegui um emprego nessa época, que foi muito bom pra mim, inclusive. Uhum. Mas né, ficou a coceira na minha cabeça, de que
pra falar de alimentação, a gente precisa falar pra falar de comida, pra falar de povo, pra fazer movimento social, a gente precisa colocar comida com a galera. A galera precisa comer, sabe? É verdade, né? Precisa comer. Então eu vim matutando na cabeça do meu irmão que eu queria. Daí que eu queria fazer esse projeto. Eu conversava com ele às vezes, a gente trocava ideia. Eu falava, eu quero fazer Ainda um você não projeto. tinha conhecido. Não conheci o Renan. Ainda não, né? E daí, num certo dia, eu falei pro meu irmão, meu irmão, Francisco, manda mensagem pro Renan, então, que tem esse projeto aí do cursinho, quero trocar ideia com ele. Aí o Renan entrou em contato, o Renan respondeu, e aí a gente começou a conversar, na época foi 1 ano atrás, né, basicamente. Um ano atrás. E daí a gente trocou uma ideia, a gente fez, ele falou, ó, eu tenho esse projeto de distribuição de alimento, e eu falei, eu quero fazer um projeto, construir um projeto junto de alimentação, que vá além só de dar a comida, mas um projeto que vá, que a comida seja a base pra gente conversar sobre outros assuntos. Então, Uma entrada ali, né? exato. Por isso que chama mistura. Legal. No final das que contas, legal. chama mistura por causa disso. Porque mistura remete tanto à questão de alimentação, do que é a mistura nossa, ainda mais aqui do estado de São Paulo, que a gente, vou pedir pegar a mistura, É é verdade, é verdade. o além do Fala arroz. bastante. Eu quero pegar a mistura ali. Cadê a mistura? É verdade. E mistura também remete a, tipo, a alimentação além só de alimentar. A alimentação como um espaço de luta, como um espaço político, como um espaço de Pode conversar mental, né? sobre saúde, sobre acesso, sobre quem pode, sobre quem não legal. pode. E daí, quando eu conversei com o Renan, a gente falou, beleza, acho que é a mesma ideia que a gente teve no final das contas. Isso. Não, foi exatamente isso. A gente já tinha o trabalho de cestas básicas, que estava indo bem, mas era um trabalho que você não conseguia ter toda essa outra dimensão que ele colocou, né? Não conseguia ter esse contato, Exato, assim, esse né? contato, conseguir também discutir, e aí, né? Por que que tem essa fome toda? Porque antes da pandemia também tinha, a pandemia verdade. agravou. Mas por que essa galera toda, tipo, não tem o básico que é a comida? Então abre espaço, esse contato a partir do Mistura, ele abre espaço pra gente também levantar outras questões sociais fortes e o que é principal mesmo, porque garantiu também ali, com alguma frequência, claro, não é o ideal, Sim. mas é garantir uma alimentação. E depois a gente pode discutir também, né, que muita gente fala, mas é papel do Estado, é papel da prefeitura. Pô, claro que é, mas e aí? Sim. E até lá, Vamos né? esperar, né? Mas Vamos deixar o pessoal vai passando deixar o a pessoal- necessidade. Exato. Morrer de fome. É ali não o dá. que a gente fala hoje, né, no próprio projeto em si, né? Bem, como é que a gente vai... A gente tem que lutar pelo direito à alimentação, né? Pelo acesso à alimentação, pela democracia do alimento, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar a pessoa passando fome. Vamos, vai, Não né? posso deixar a pessoa passando fome. A gente ficar esperando, o Estado tem que resolver isso, não sei o quê. Vamos ficar. Exato. E aí? Não, e eu concordo, a mobilização social acho que é um dos fatores pra gente mudar a situação do cenário atual do Brasil de insegurança alimentar, que daí a gente pode conversar que é um assunto que vai. Mas é que se a gente ficar esperando, no final das contas, do Estado resolver esse problema e não fizer nada em contraponto, é o que a gente fala, né? A gente não faz caridade no Projeto Mistura. Não tô ali pra fazer caridade, no sentido de ai, que bonitinho. Não, a gente tá ali pra ocupar um espaço mesmo que era pro Estado estar ocupando. E enquanto o Estado não for lá, Legal. ocupar aquele espaço, a gente não tem... a gente tem que fazer alguma coisa. A galera continua com fome. A galera continua trabalhando. Essa segurança alimentar, essa frase, o que ela quer dizer com isso? Porque assim, eu pensei alguma coisa assim, quando eu vi, né, segurança alimentar, eu pensei assim, trazer uma alimentação adequada, como você fez gastronomia, aí eu pensei em relação a alguma coisa assim, é isso mesmo ou não? Que sorte, né? Que eu tô fazendo uma pós-graduação agora de segurança alimentar e nutricional, que é Só muito... perfeito. Pra falar. Não, mas você sabe falar bastante também. sobre isso. Então beleza. É que eu tô dos dois, então. É que eu tô assim, né? Que eu respiro isso basicamente Vivendo atualmente, mesmo, né? né? Eu vivo isso atualmente, assim. O que é segurança alimentar? Na verdade, segurança alimentar é um termo que foi criado aí com o tempo pra gente discutir a alimentação e segurança, a alimentação da população, o acesso à alimentação, o direito à alimentação. Eu tentei procurar aqui rápido, porque nas minhas anotações o termo certinho significa segurança alimentar, mas é basicamente garantir um alimento seguro, ou seja, seguro nas questões biológicas, né? Química e física, então que o alimento ele não seja alimento que esteja estragado, e que o alimento não seja alimento que esteja sujo, e ao mesmo tempo que vai garantir um alimento em quantidade e qualidade para toda a população. Então, mas só que pra gente falar de segurança alimentar e nutricional, e nutricionalmente também falando, né, e sustentável. O que significa sustentável? Não só sustentável no sentido do meio ambiente, mas que o alimento que eu tô distribuindo hoje não afete o alimento do futuro.
Que esse ciclo seja sempre constante. Que eu Ah, consiga sempre, em quantidade e qualidade, alimentar toda a minha soberania, todo o meu povo, né? Todo o meu povo, quando eu falo. E para falar de alimentação e segurança alimentar, tem que falar de soberania alimentar. O que é soberania alimentar? É o país como um todo ter a capacidade de alimentar o seu próprio povo sem precisar de dependentes externos. O que é o Brasil é soberano alimentar. Se a gente for pensar hoje, né, no que a gente Consegue produz, a gente exporta conseguiria. também, Exato. né? E nem pensar na exportação, no caso, né? Mas pensar que a gente conseguiria, se a gente não exportasse nenhum alimento, conseguiria. E a gente consegue, mesmo exportando, ainda garantir que todo mundo tem uma alimentação segura e saudável. Mas a questão das contas é, por que isso não acontece? Como é que no mesmo ano que o Brasil bate esse recorde de safras com relação à exportação de soja e milho e leite, e ao mesmo tempo a gente tá voltando pro mapa da fome mundial? Ao mesmo tempo. Ao mesmo É, tempo. Uma página e outra da não- revista. Você não rola no bate, Instagram, né? você vê as duas notícias uma depois da outra. É que nem o que vocês falam ali é a comida e política são faz tudo a ver, tem tudo a ver, né? Isso que é uma doideira, cara. E fala pra mim assim, quem são as pessoas que vocês estão cobrindo agora nessa ação aí? Eu posso falar, mas talvez o Matheus, eu só queria contribuir com uma questão sobre a segurança alimentar, né? Que eu acho que é relevante. Só para trazer, assim, um dado bem concreto. Hoje, saiu há pouco tempo atrás, o mapa da fome no Brasil, né? E mostra que mais da metade da população brasileira, o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de habitantes, mais da metade da população está em situação de segurança alimentar. Dentro dessa insegurança alimentar, você tem várias faixas, né? Exato. E aí os que estão em fome absoluta, acho que se não me engano, são 21 milhões, coisa assim. Caramba, Mas vamos lá, bastante, mas né? insegurança alimentar, não tem certeza se vai ter aquela alimentação em quantidade e tudo mais. Mais de metade por cento da população brasileira. Uma coisa básica. Coloca para Mogi. Obviamente isso vai variar de cidade para cidade, mas vamos pensar que metade da população de Mogi, de 400 mil habitantes, vive algum tipo de insegurança alimentar. Principalmente nas periferias que a gente vive. Né? Jundiapeba, César de Souza, Santos Dumont, Oropó, essa região. Metade dessa galera, né, fazendo um cálculo, obviamente há diferença entre municípios, mas passa algum tipo de insegurança alimentar. É um negócio assim surreal num país como o Brasil, Soberano alimentarmente. que tem capacidade plena de alimentar a sua população. Ou seja, é uma questão política. Sim. Não é uma questão de falta de técnica, não é uma questão de falta de nada. É uma questão política. Se a galera passa fome no Brasil, em Mogi, é porque é uma escolha política. Eu escutei essa frase esses dias, foi muito bom. Nas aulas após. O cara falou, a fome é uma opção política. A fome, a gente tá nesse cenário de fome atualmente, seja fome absoluta, seja situação de fome, seja insegurança alimentar, ela é uma opção. Escolheram aquilo. Alguém foi lá e falou, não é interessante alimentar a população, porque a gente volta para outras questões. Porque, querendo ou não, alimento é controle populacional. Eu controlo a população. Eu dou alimento para ela e tiro alimento para ela. Eu vou dar um salário mínimo básico para ela ali, para no final das contas ela poder comprar, uma pessoa que é empregada, seja setor terceirizado ou não, que ela consiga ali comprar um alimento, comprar uma pizza no final de semana, mas pizza não é segurança alimentar. Não é verdade. A definição de insegurança alimentar é a pessoa não saber o que ela vai comer e ela não ter ideia para as próximas 48 horas. Então é você não saber, você abrir a geladeira e você falar, meu Deus, o que eu vou comer daqui para frente? E é acessar aquilo. E daí é democracia. Por isso que a alimentação e a comida, você pega historicamente isso, ela vai além só de nutrir alimentar, de biologicamente falando. Ela é um ato político. Isso que a gente tá conversando aqui, vocês tentaram levar para os grandes, para quem, vamos dizer assim, para alguém assim da política? Já tentaram levar assim? Não. Então, que essa questão é uma questão delicada, porque assim, é papel do Estado, e dependendo do município, dependendo do lugar, tem algumas políticas, tem municípios que têm conselhos de segurança alimentar. Mogi tem um conselho de segurança alimentar. Mogi tem uma cozinha, né? Tem uma cozinha comunitária. Tem uma cozinha comunitária lá no... Que fica na frente do... Fica ali no final da Vila Oliveira, como é que chama? Vila Natal, Jardim Nova União. Isso. Que é uma região também ali bem vulnerável, né? Nova União. Mas assim, isso é a minha perspectiva. Não dá conta de forma alguma. E durante a pandemia, isso eu acompanhei de perto, porque na época a gente estava nessa campanha de cestas, mas não chegou, aqui ficou anos-luz na frente, aí eu posso dizer por Mogi. Teve município, por exemplo,
Por exemplo, eu sou diretor de uma escola municipal agora. Sim. As crianças se alimentam, na estadual também. Tem merenda garantida todo dia. Uhum. Olha que loucura. Quando a pandemia chegou, ficou no online, essas crianças ficaram sem alimentação, verdade. que muitas delas se alimentavam Tava na na escola. escola. Era só ali que a gente se alimentava. Cara, uma coisa. Fica nessa daí. É que você falou uma coisa, e minha esposa trabalhava também na escola, né? E ela falou assim que tinha criança que comia assim na hora da merenda, fazia um pratão enorme. Sim, E aí ela perguntou: Ah, mas nossa, você come bastante, hein? Por que será, né? Brincando assim, ele falou: Não, tia, aqui eu não tenho comida em casa, então eu tenho que comer bastante aqui pra no outro dia eu vir, para mim conseguir vir pra cá no outro dia. Então é uma doideira. Não, rola cara. demais. E às vezes a galera não tem noção, mas muitas crianças, a única refeição, assim, de verdade é na escola. E aí, olha que loucura. Alguns municípios próximos do ABC, outros mais por aí, o que fizeram? Pô, tinha dinheiro, verba pra merenda. As crianças estão em casa há mais de um ano. O que a galera fez? Cartõezinhos. Pra dar um vale pra olha que pessoa legal, poder comer em verdade. casa. Mogi fez isso? Não fez. Não. Mogi teve uma política em relação à segurança alimentar durante a pandemia. Eu acho, assim, não sei o termo usar, mas ineficiente, no mínimo, para ser gentil. Tem algumas questões? Teve. Foi bom, Porque, mas assim, aquela Completamente insuficiente. vale cesta que fala, e uma teve um distribuição negócio assim, né? Eu entendo que existe um processo de você ir lá buscar, Uhum. mas, gente, tá no meio de uma pandemia, a pessoa não pode sair de casa. Como que vai fazer? Como é que você vai levar? Se, A se pessoa... o próprio governo pede pra gente não circular, né? Exato. Teve muita pessoa que não recebeu. E a hora que tinha todo o aparato ali para receber uma cesta e fez as inscrições, tudo. Mas E era não online recebeu. também, né? No caso, É, né? não. E quem não tinha acesso, né? Exato. A gente Que tá, não a gente tinha. tá- a gente Porque tá muitos falando alunos de- não tinham acesso nem pra conseguir fazer as aulas online, né? É Eu fazer uma verdade. inscrição online. Exato. É uma... E aí volta a pergunta, se a gente tem contato. Cara, a gente preza muito a nossa... A gente olha, a prefeitura tá aí. Se fosse para fazer alguma coisa, o poder público de forma geral estaria fazendo, não faz. A gente preza muito nossa autonomia, mas a gente também pressiona muito para que a prefeitura faça seu papel. Há pouco tempo, né, Matheus, foi tendo uma discussão de, inclusive, ações como a nossa a poder ser taxada como ilegal. Né? Começou isso. uma discussão Nossa. nesse sentido. Porque é muito Caramba, louco essas questões. Doideira. Eu, particularmente, não sei se o Matheus compartilha, mas eu acho que assim, a gente tem que cobrar a prefeitura, o Estado, o governo federal de políticas nesse sentido, considerando que há fome no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente faz os nossos movimentos com Exato. os nossos parceiros Uhum. e a gente tem uma rede muito grande que nos possibilita fazer algo, assim, honestamente, depois o Matheus pode trazer os dados, impressionante. Sem ajuda, a gente porque faz... a gente não quer ser usado o nosso movimento para fazer campanha exatamente para Então, esses depois governos eles podem fazer que não isso, fizeram né? nada. que não isso fizeram é nada. verdade, Aí vai isso é usar um verdade. projeto como o nosso para E fazer projeto- marketing é, em cima. e olha Não, que tá Aí não vai chegando, querer lá né? tirar uma O influencer tá fotinho, chegando. né? Exato. vai dar 5 sacos de arroz e vai querer tirar foto. É verdade. E vocês cobrem quantas pessoas assim? O número de... Eu vou falar mais... Porque isso é uma coisa que a gente tá agora no processo. Depois de um ano a gente percebeu. A gente vem, na verdade, discutindo isso há uns 6 meses, na verdade. De como a gente consegue identificar essas famílias. Então a gente tem 2 pessoas responsáveis por identificar as famílias, uma em cada região. Que a gente tem a dona Matilde maravilhosa. Eles estão fazendo o projeto aqui em Jundiapeba, né? Que eu vi, né? Isso, e E na no comunidade de Santa Santa Terezinha, lá no Oropó. No Santos Santos Dumont. né? Chama de um Com o Santos Dumont também. E daí a gente tem a dona Matilde, que é uma pessoa maravilhosa, que abre o espaço ali que ela tem junto com o pessoal da Igreja Católica, né? Que tem uma cozinha ali e a gente utiliza essa cozinha para fazer o projeto. Mas a gente não tendo ligação com a igreja, nem com nenhum movimento religioso, mas a gente utiliza Do desse espaço. espaço e ela conhece a comunidade. E daí E ela. facilita. Ela né? cedeu, né? Então, Matilde, ó. Sim, não. É o que a gente fala, né? Se abrir um restaurante pra gente perto pra gente poder, a gente tá colocando o projeto Mistura. Legal. É isso que a gente quer. A gente quer crescer. A gente quer Sim, crescer no final das contas. E aqui, tanto que aqui em Jundiapeba a gente faz na escola estadual no Paulo Ferrari. Aqui, e lá a cozinha é muito melhor. Mas lá, por exemplo, onde a gente tem, quem conhece essa galera é a dona Matilde. E aqui é o Fábio, que é o pessoal que tá responsável pela parte da moradia aqui atrás, nos canudos, né? Aqui no Jundiapeba. Nos canos. Nos canos, canos, isso, né? desculpa. Aqui nos canos pega daqui, Pega daqui, aqui até lá já embaixo, pegou né? isso. Já pega inteiro. Então hoje a gente atua com esses 2 lugares. A gente não sabe certo a quantidade de pessoas e famílias, porque cada família tem sua demanda, né?
Então vai ter família que vai pegar 4, 5 marmitas, tem família que pega 10, 12 marmitas. Porque vivem 12, 10 pessoas naquela mesma residência, lutando pra tentar sobreviver aí nesse mundo capitalista doidão. Nossa. O que a gente consegue hoje, né? Depois de um ano de projeto, a gente chegou a já distribuir. Eu fiz as contas por cima hoje, então a gente chegou a 9.700 marmitas distribuídas. Uau. Então a gente tem 9.700 pessoas aí que em algum momento nesse ano comeram uma comida de... Aí eu posso falar depois, eu vou puxar minha sardinha aqui. Comida boa, comida de qualidade, É isso aí. comida fresca, comida Sim. nutricional. Que também não adianta fazer qualquer coisa. Olha, é eu verdade. prova como é difícil, que meu papel é um pouco, assim, ajudo também na produção, mas Aham. é outro meu lugar. Uhum. Como é difícil, minha mãe é cozinheira também, né? Como é difícil produzir em quantidade Então, e gostoso, rapaz. Esse é o problema, né? Valer, Isso é realmente pode. Deixemos registrado isso, porque já deu assim, fome. mesmo nos dias que a gente teve que comprar, Imagina. por exemplo, proteína de soja para fazer macarrão com soja, porque por N motivos, por preço da É, carne daí e tal. depois- Por tudo. Tá muito. Até nesses dias, ficou maravilhoso. Um dia das crianças, lembra quando a gente fez aquele hambúrguer Esse vegano? foi um dos... E ninguém nem percebeu que legal. não tinha carne no negócio. Caraca. A gente fez 600 hambúrgueres. A gente distribuiu, porque era dia das crianças, a gente queria fazer um McLanche feliz para as crianças. Olha que legal. Então a gente juntou a galera lá a gente fez só essa distribuição lá em Santos Dumont, na Santa Terezinha. A gente juntou e a dona Madia falou: a gente quer fazer uma coisa especial dia das crianças. Falou: vamos fazer então. A gente fez 600 hambúrgueres, foram 550, para ser mais exato, 550 hambúrgueres. E assim, foi um hambúrguer com tomate, alface, queijo, hambúrguer vegano e pão de qualidade. Então, Que doideira. cara. batata frita para as crianças. Bibia ia adorar isso daí, né, Marconi? Então era tipo um McLanche feliz ali, mas um McLanche feliz que, sabe, dá pra fazer. Essa é a questão, no final das contas, né? Quando a gente começou o projeto aqui, hoje mudou muita coisa. Então a gente chegou lá, a distribuição de 9.700 marmitas, mas quando a gente começou o projeto, a gente pensava que não ia chegar nesse patamar. Nossa, que a mas gente tá hoje. é... A gente... Mas vocês têm contato com as famílias? Ou assim, é bem... Não, o que a gente faz? A gente não tem contato direto com as famílias, mas é isso uma coisa que agora que a gente vem discutindo, de começar a conhecer elas de perto. Sim. Mesmo porque eu também quero saber. Quero saber o que elas querem comer. Não adianta eu fazer, por exemplo, um prato, fazer uma marmita de arroz e feijão, e ela falou: gente, a gente não gosta de arroz e feijão, a gente gosta de outra coisa. Por que se a pessoa pode fazer, se a gente pode fazer isso pagando no restaurante, por que eu não posso fazer isso distribuindo uma pessoa? Sim. Legal, Uma das interessante. questões O maiores... pessoal só quer fazer só o arroz e feijão. Exato. Mas eu não como. Então. A gente... Não é só distribuir uma marmita, né? É distribuir ali... A gente não sabe se essa marmita vai ser usada, por exemplo, pra ela comer daqui 3 dias diretos. Então ela vai dividir em 3 partes. Se ela vai vender a marmita pra comprar passagem de ônibus pra poder ir pra fazer uma entrevista de emprego na segunda-feira. O que ela vai fazer com essa marmita também não me interessa. O que me interessa então é que... vocês só dão. Vocês Não, dão... o contato que a gente tem- tem é no dia da entrega. Exato. Então esse é o nosso contato. O que Uhum. a gente tem conversado muito é para além desse dia da entrega, que aí tem lá, faz a filinha de família, aí você já começa a conhecer, porque todos ali, Ali, né? semanalmente, quinzenalmente, a gente tá vendo essas famílias, você acaba vendo. Mas o que a gente quer fazer, inclusive para esses movimentos, que é o de moradia aqui em Jundiapeba, com o Fábio e a dona Matilde lá, é a gente ajudar na parte da sistematização. Porque, por exemplo, eles já fazem, eles têm um trabalho, mas eles têm bastante dificuldade em sistematizar, né? Principalmente lá no Oropó, a dona Matilde. Sistematizar, porque ela tem um caderninho, né? Tá bacana, bem. E a gente queria fazer isso tudo, fazer um cadastro da família mais, para que eles possam, eles mesmos, depois manusear, porque eles fazem outros trabalhos lá, sopa, entrega cesta básica, faz um monte de coisa. Legal. Então, e Tem outros também, trabalhos e sociais. pra gente aprofundar, porque durante a pandemia a gente não conseguiu fazer algo que a gente queria, que era o quê? Por exemplo, nessas quebradas aí que a gente está inserido, fazendo, por exemplo, violência contra a mulher. A maioria das pessoas que vão buscar as marmitas são mulheres, que são chefes de família. Mulheres com filhos. Mulheres com filhos. Nossa. Então, e ali, não há dúvida, a gente não mapeou, mas olhando os dados do Brasil, Mogi não é diferente, muito questão de violência. Pô, um dia vamos levar esses contatos que a gente tem de assistente social antes da comida, vamos conversar uns 20, 30 minutos sobre questão de violência, quais serviços tem em Mogi que ela procurar. Isso é muito importante, hein? Vamos começar, e depois também os cursos, né? Que a gente quer fazer, a gente quer aumentar. A gente quer aumentar. Né? A gente Legal. quer... Você também já fala do cursinho, essas coisas também? Do já fala? cursinho, para onde tem jovens, né? A gente começar Legal. a alimentação, instruir, que é né? essencial, ser essa porta de entrada, mas a nosso plano sempre foi ampliar, né? Por mais que isso alimentar já seja muito, a gente sabe disso, Exato. mas a gente
acha que tem capacidade de ampliar e até conectar Demais, os né? projetos que a gente atua, né? Pô, Que legal. é o cursinho, é a galera assistente social que a gente conhece, Sim. começar a conectar, né? Porque no final das contas, volta pro próprio nome do projeto. Porque é isso, a gente quer que ele vire a base de uma mistura. Então, por exemplo, eu tô com um problema aqui no meio da... A gente coloca um dia pra conversar sobre, por exemplo, moradia. Coloca uma galera pra falar, ó, minha casa tá com esse problema, minha casa tá com esse problema, a gente precisa resolver. Saúde. Então, ó, pode indicar pro CRAS, pode ver o que a gente pode fazer, vamos tentar fazer. Escola, vamos tentar levar pra escola, o aluno não tá, o filho não tá indo pra escola, por que não tá indo pra escola? Então mistura que ele seja um centro de encontro pra resolver esses problemas um dia do mês ali, um dia da semana, no final das contas, né? Que é o tempo que a gente faz de ação. Que a gente consiga ir além da alimentação. Na verdade, que a alimentação, como o Renan falou, que a alimentação seja a base pra gente discutir as outras coisas que estão envolvidas por trás do alimento, da comida. Por isso que comer é um ato político. Por isso que a nossa frase é essa. Comer é um ato político. Legal, E hein? na questão de recurso, assim, como é que vocês fazem para arrecadar toda essa comida? Porque é muita comida que vocês fazem, né? Sim. E como é que é como é que vocês desenvolveram isso? Que as pessoas que Fornecedor, vêm... como É o Gabriel que não tá aqui, coitado. Fala bem sobre isso. Sim. Eu vi que vocês têm umas parcerias, né? Que eu vi, que vocês até comentou que alguns fornecedores até abaixa mais o preço, né? De algumas- A gente tem uma galera que dá eu uma acho força. que tem duas frentes, né? A primeira, assim, é que a gente, através do cursinho mesmo, já tinha uma rede muito grande, né? Igual esse negócio de cesta que a Sim. gente fez, a gente arrecadou já. muita, Tá legal. muita grana. E aí, quando a gente encerra o de sexta e abre o Mistura, parte dessa rede que doar pessoas físicas individualmente, vou começar a doar para o projeto Mistura, né? Então a gente tem uma rede. Então você migrou Sim, do projeto porque as pessoas doavam, olhando, sensibilizada com a questão da pandemia, da fome, doou porque sabia que a gente tem um projeto antigo, sério aqui na cidade, que era o cursinho, que é o cursinho. E então as pessoas confiam no nosso trabalho, isso é legal. e para doar as pessoas normalmente têm que ter uma referência. Então tinha lá o cursinho como referência e a gente migrou para o Mistura. E aí, conforme a Mistura vai se consolidando, hoje a gente consegue ser uma das referências aqui na cidade de trabalho ligado à alimentação. Então, qual que é o foco? E aí até o Gabriel, que a gente conversou, que faz muito essa parte de marketing, Gabriel né? é o... Gabriel, ele é o meu marido. Ele trabalha com a parte do marketing e me ajuda também na cozinha, assim. É essencial hoje. Gabriel! É essencial. Isso. Então a gente gosta muito disso, inclusive, que nos dá muita autonomia. Pessoas físicas doam dinheiro para o projeto Mistura de forma direta. E o que a gente consegue comprar semanalmente aí de comida, arroz, feijão, marmita, embalagem, tudo vem através de doações de pessoas físicas. Pelo menos até agora foi dessa forma, pessoas físicas. E além disso, a gente acabou conhecendo pessoas, né? Por exemplo, para comprar verdura. Isso foi interessante, né? Conforme eu fiquei mais com essa parte de comprar também, né? Tanto na época de cestas quanto agora com Mistura, como eu vi o preço das coisas. Nossa, Vocês não tem têm noção. muito. Assim, Cara. é uma Doideira. loucura, rapaz, uma loucura. Nossa. Então, e também, isso pode conversar depois, as pessoas também doavam mais antigamente. Agora deu uma uma diferença, né? Sabe por quê? Por que será? Então, são hipóteses, valores, né? Eu tenho será? vários, né? Eu tenho duas hipóteses principais. Uma é porque durante o ápice da pandemia, as pessoas estavam mais sensibilizadas com a situação de pobreza extrema e tal. Essa é uma hipótese. Agora que deu uma diminuída, uma certa normalizada, entre aspas, talvez as pessoas agora estão mais, não tão sensibilizadas. Exato. E uma Tô segunda pensando mais nelas mesmo, é né? que a inflação tá lá em cima, Isso é o verdade. preço das coisas tem aumentado muito, a galera mesmo Não tem como. não tem dinheiro. Tem como pagar. Ou caiu a renda da pessoa, a pessoa não tá podendo doar Exato. mais. Tem essas duas hipóteses. Então a gente também foi pegando parceiro. Então, verdura. Nossa, verdura a gente gastava tipo R$50, R$60 pra fazer um final de semana. Agora a gente tá gastando 200, lá vai cacetado. Nossa, caramba. Então, e a gente faz 300, 400 marmitas no Oropó e 200 e pouco aqui em Jundiapeba. Então, as coisas aumentaram muito de preço. E aí que Gabriel vem... e a gente também recebe doação de alimentos De físicos, alimento, né? Então, É? às vezes uma escola fez uma campanha. Às vezes os funcionários lá da Kimber fizeram uma campanha, lá da Júlio Simões. Mas fez uma campanha no Aí, final de ano, comida. sabe? Eles E aí, entram em pô, contato um com saco vocês. de arroz tá 20 conto. Então, um saco de arroz que a gente recebe, que é uma das bases, né? Pô, a gente gasta, agora eu conheço de quantidades porque eu compro. Sim. Então, 5 sacos de arroz para fazer
as 300 marmitas, né? Não, são 7, são 50, são 350, são comida agora. 5, pra cada 50 marmitas é um saco de arroz de 5 É, quilos. 5 em 5, Ah. 6 sacos de arroz pra 6 esse sacos. lá do Oropó. Imagina isso já em dinheiro, você vai gastar já R$120 Nossa. só de comprar de arroz. É. Então, se a gente recebe essas coisas e a gente costuma receber, nos ajuda muito também. Mas E se parar pra pensar, também não é. É assim, é muito pra quem não tem, né? Mas pra quem tem, não é muito, né, cara? Pra quem pode Não, contribuir, né? Se a o gente parar que- pra pensar. E é assim que a gente sobrevive, né? É assim que a gente. E É. é boa essa autonomia pra gente, porque é isso, a gente tem a liberdade, não tem cobrança. Pra quem doa, vocês sabem, assim, é a classe média, a classe alta que doa pra vocês? A gente, acho que em Mogi, grande parte é classe média alta Ah, que doa pra classe gente. média A gente é quase um pequeno Robin Hood da É. vida. A gente Aí do bem. mas assim, eu acho também que o grosso Uhum. é uma classe média, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas doações de R$5, né? Um Pix de R$5. Exato. Aí, Essa ó. foi a mágica da. Nossa. Eu vi, legal. eu vi uma postagem de vocês em relação Essa à é a mágica embalagem, do né? Gabriel. Dono? O Gabriel, ele conseguiu fazer uma campanha muito legal. Porque eu que fiz, nas primeiras ações eu calculei, e eu faço isso, né? Eu tenho todas as fichas técnicas, que daí vem minha parte como cozinheiro. Que é esquematizar pra isso dar certo e não ter desperdício nenhum no final do negócio, né? Que a comida seja certinha, exata. Tem alguns restos ali, porque vai ter sempre. Mas que a comida seja exata, né? Que a gente não tenha que comprar nada mais, nada menos. E transformar Certo. o arroz num arroz bom de uma maneira assim, com sal e alho e cebola e acabou. Não tem muito o que fazer. E o Gabriel teve a brilhante ideia de fazer essa campanha do Adotar Marmita. E a gente calculou o valor mínimo de uma marmita. Na época, no começo do projeto, a gente fazia a campanha Adote 2 marmitas por R$5. Porque com R$5 eu descobri que com R$2,50 eu fazia uma marmita. Então custava pra gente o mínimo, na média ali, R$2,50 fazer uma marmita. E daí, meu, isso é muito bom. Porque uma pessoa não consegue, não vai falar que vou dar R$1.000 ou dar R$100, R$200. Mas sim. 5 conto eu tenho. R$5 eu tenho pra dar pra um projeto social pra ele Legal. fazer 2 marmitas. Mas hoje continua esse valor ou não? Não, então, É, eu e aí não tenho esse agora? dado hoje. A gente aumentou pra R$5 cada marmita. Pra você ver como... porque tá, Coisa, né? Onde que a Duplicou. gente chegou? Aonde que a gente chegou? Nossa. Um saco de cenoura que a gente comprava lá, que custava, sei lá, R$50, R$60, foi pra R$120, R$130. E a gente tem muita ajuda do Sérgio, que é um cara que, assim, o Sérgio da Edna, que Sérgio, é um... É o que tem ali na Cobal, sabe? Cobal. Onde vende verduras, Aham. frutas, tudo. ali tem uma... Isso, aí a gente tem um contato, a gente compra com ele, né? E aí ele dá uns descontos, e às vezes também Dá uma caixa aqui, dá por uma exemplo, caixa a, ali de... Que legal. uma berinjela tá começando a passar, que a gente quer, Exato. já pro cliente, não é uma coisa boa, a gente transforma em alguma coisa. Esse é o Sérgio, A aqui, gente- ó. Joinha A pra gente faz a gente dá um jeito. No final das contas é isso. A gente ganhou 120 ovos. Vai fazer farofa de ovo. Ganhou... Macarrão. A gente ganhou 200 quilos de macarrão uma vez. De um lugar. Foi macarrão. E assim, a gente fez macarrão... Que era macarrão era salada de macarrão com maionese, era Isso aí eu macarrão vi, com eu molho vi isso aí. branco, era macarrão com molho vermelho, Nossa, era macarrão com macarrão molho com branco. rosé. Dessas coisas nunca vieram vencidos, não, né? Não. Não. A Tudo gente tem, certinho, né? por exemplo, eu já peguei, na verdade, assim, né? Você pega lá uma farinha que tá pra vencer, uma farinha de trigo pra vencer em um mês. Mas é isso, a gente faz a mágica acontecer. assim. Aí já... Volta pra minha parte, que é organizar isso. Isso que é bom. Então, lá na minha casa, a gente tem uma parte que é só do mistura e eu deixo tudo organizadinho, do tipo, esse aqui vence primeiro, então a gente precisa sair primeiro isso aqui. E eu sempre tento trabalhar nos pratos das ações conforme essas coisas que estão a vencimento, que estão chegando perto da data de vencimento. Como que funciona a estratégia da cozinha pra vocês estarem fazendo isso daí? Porque, como você falou, é bastante alimento, né, cara? Fazer... As pessoas que A gente isso é muito importante. A gente não seria capaz de estar o que a gente faz hoje sem os voluntários. A gente tem uma galera que é voluntariada, que conheceu o projeto pelo Instagram, mandou mensagem pra gente e falou assim: posso ajudar na cozinha? Eu falei, pode. Que legal. Mas eu não sei cozinhar. Eu falei, vem. A gente Vai dá que um vai, jeito. Pegar numa faca e colocar numa tábua e cortar, o resto eu te ensino. Eu falei, não é possível, eu sou professor, sabe? Eu sou professor, eu dei aula de gastronomia, eu consigo. Gente, apoiar uma tabuinha, colocou a tesourinha, colocou a faquinha aqui, cuidado com os dedinhos, como eu falo, mãozinha de galinha, que é puxar os dedinhos pra trás aqui, Puxar pra não o dedinho. cortar aqui, ó, dá certo. Aí, ó. Dá certo. Aí já corta errado. Não, como é que... corta- Não, peraí. Você mãozinha de galinha que a gente fala, você apoia a mão na tábua assim, você faz assim, ó, pluf,
E daí, ó, você não corta. A faca sempre aqui no último ossinho aqui, ó. Você acaba aqui não cortando o Por dedo. hora nunca tivemos nenhum acidente. Um acidente só. Um acidente só, Mas o quê? Ah, só foi um dedo cortado. Não, foi só um cortinho, aqueles cortezinhos básicos. cara, Tava conversando e perdeu. Então tá bom, Foi o normal. Vinícius? Não, foi Perdendo? outra Ó, pessoa. Vinícius, olha aí, ó. Foi outra pessoa que deu. Foi o Lucas que deu um cortinho no dedo. Mas- Ah, acidentes acontecem. Mas Não, assim, com pra certeza. gente se programar, e foi questão de experiência também. Então a gente começou mais ali dando um jeito, e hoje a gente tá mais alinhado. Mas como eu vinha com a experiência do projeto que a gente fazia Mil Marmitas, eu falei, Mas não. já teve, E algum- já explanou a ideia. né? E experiência em cozinha também. Eu trabalhei tempos em cozinha. Mas você é o chefe de cozinha, aquele que... Vamos, gente, aqui, vamos! Ou é mais tranquilo? Não, tô tranquilaço. Nossa, se ele fizesse isso, bom, todo mundo voluntário lá. É, isso que é legal. Ele ainda- a gente já Desse passar uns- o Eu maluco. quero, que nem Não, o já- Masterchef, né? Não. Inclusive, eu sou contra essa cultura da cozinha, né? Que isso é uma É. cultura Ah, é? que existe Negócio realmente, ela é horrível. Ela é baseada no machismo extremo, numa homofobia e no racismo extremo da cozinha, que eu falo. É. A cozinha, imagina que toda essa... grande parte das cozinhas, não falo todas, mas grande parte das cozinhas, ainda mais, eu não falando de qualquer... não, De- só de- botequinho. Não, tô falando de cozinha de alto padrão, Uhum. de São Paulo. É uma comunidade de cozinheiros que eles vivem uma outra realidade. Então, é um espaço onde você pode fazer ou destratar a pessoa, Humilhar, ou né? humilhar a pessoa Caramba, do jeito que sério você quiser, mesmo? porque ninguém vê. E é uma cultura verdade. que tem aí mais de 100 anos que se Mas- mantém. E eu já queria entrar em outro, assim, homem na cozinha. Esse preconceito já falou. foi embora, né? Então, a gente tem esses dois pontos, na verdade, né? A gente fala de história da cozinha e história da gastronomia, né? Homem na cozinha, ele tem um papel se ele for chefe de cozinha. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Na cozinha profissional, historicamente ainda, infelizmente, e isso vai se continuar durante um bom tempo enquanto a gente não mudar essa raiz, Uhum. o papel, daí volta esse papel. Porque você tem que ter pulso firme, porque você tem que brigar, porque você tem que berrar, porque você vai colocar a panela quente no amiguinho, você vai esquentar e falar pra ele sair da frente com a panela quente, e é uma cultura que existe. E você tentar sair dessa cultura é muito difícil. Porque uma hora Bem você vai estar loucura estressado. mesmo, Em compensação, historicamente, quem cozinha em casa é a mulher. É verdade. Então, por que essa mulher nunca chegou a esse papel de chefe de De cozinha? chefe de cozinha. Sendo que ela que cozinha na verdade. sociedade. É verdade. Na população, quem cozinha é a mulher em casa. Mas só que é porque é um papel de prestígio você chefe de cozinha. E ninguém vai querer... Historicamente, a pessoa não prestigiava uma mulher sendo chefe de cozinha. Tem um Entendo. documentário muito bom no Cara, que da Netflix hora, hein? que Deixa eu ver como chama... eu não vou lembrar o nome agora. Mas que ele conta a história dos vários chefes de cozinha. E uma das chefes de cozinha, por exemplo, no Japão, ela fechava a cozinha dela pra ninguém saber que era uma chefe de cozinha mulher. Nossa, Porque os caramba, homens não comeriam sério? no restaurante dela. que isso? E até hoje, pra mulher, e eu digo pra mulher, pra uma pessoa negra, pra uma pessoa LGBT que nem eu sou, Uhum. conseguir um Tem tudo espaço uma- de liderança ou hierarquia dentro de uma cozinha, você tem que... Muita Ou você tem que aguentar muito na sua cara, ou você tem que se transformar naquele... Pegar o papel do patriarcado e colocar em você de novo. Falar assim, vou berrar, vou gritar, vou explanar com todo Caraca. mundo, vou jogar as coisas pra cima. E porque é um doideira. trabalho assim, pra quem já trabalhou em cozinha, pra quem já É, trabalhou eu em nunca cozinha, eu não- é assim, É uma você vai coisa. trabalhar Muita- 10, 12 horas de pé, com calor de 50 graus nas suas É, costas. porque não começa na hora que abre, né? Vamos Não, dizer assim, né? não. Então Não, a antes, né? Exato. Meio-dia tem que estar pronto, né? Não, Vamos dizer assim, né? no- a gente fala, pra um restaurante abrir às 4 da tarde, 8 horas da manhã tem gente cozinhando. Nossa. Pra 4 horas da tarde ele conseguir abrir. Às vezes nem dá certo. Caramba, sério, tanto assim. Então, a Pensava própria que- organização do projeto tem que ser pensando nisso. A gente começa Vocês a gente- entregam que hora? Vocês começam a entregar? 11h30, a gente começa a entregar normalmente as marmitas. Então vocês chegam cedão lá, né? E a gente Começa antes. A gente começa mais ou menos. Como a gente já vem com as coisas preparadas, eu sempre tento facilitar essa produção. Porque também não pode ser uma produção muito complexa. Porque se a produção for muito complexa, que a gente não tem mão pra fazer isso, e dois, que demora pra fazer essas coisas. Mas eu também não queria que fosse qualquer coisa. Não queria que fosse só um macarrão com molho. Então a gente já teve, por exemplo, o prato que eu tava conversando com o Fábio esses dias, na última ação. Ele falou que uma coisa que a galera aqui em Jundiapeba adorou foi o dia que eu fiz um creme de abóbora com frango. Que, sabe, eu fiz um creme de abóbora com experimentei alecrim, não, hein? shoyu, açúcar demerara, que é uma coisa simples, que você faz lá, depois faz um purezão e distribui e fica muito gostoso, mas que não é o beabá da cozinha, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. A gente teve dias que a gente passou sufoco, teve dia que as coisas achou que não ia dar certo, não ia dar tempo. Mas a ideia é que sempre eu esquematizo na cabeça antes
e tento alinhar toda a produção. Então, ó, até tal hora, todo o arroz tem que estar pronto, até tal hora, todo o feijão tem que estar cozido. Se vai fazer um estrogonofe, a gente tem que cortar o frango e temperar o frango antes. Então, tem todo um processo ali por trás pra organizar a cozinha. Pra escolher a alimentação, você tem algum cronograma ou você vai desse jeito que você falou assim, vou olhar o que tá perto ali? A gente, normalmente, eu me inspiro, se não é essa palavra, mas que eu dou uma olhada na cozinha, no que a gente tem de doação. Então, eu dou uma olhada de dá uma doação e olhada daí eu pra poder trabalho em bolar. cima disso. Tanto que teve uma vez que a gente fez, por exemplo, salada de feijão carioca. Porque tinha muito feijão carioca, a gente tava chegando a vencer os feijões cariocas, então a gente cozinhou todo o feijão carioca, esfriou ele. Sardinha também, lembra? Nossa, A gente ganhou um monte muita de sardinha. Então eu peguei e fiz uma saladona de, por exemplo, sabe como um vinagrete, mas só que de feijão carioca. Vai Então a gente- surpreendendo, né? Olha lá o que tem hoje. Então peraí, vou pensar, vou fazer aqui. Mas assim, tudo é pensado antes também, as Ah. quantidades certinho. Hoje a gente sabe meio que de cor salteado. Você fala assim, Renan, compra o que, isso, compra aquilo, compra... Já tem já E daí ele já vai com a Ah, lista junta- certinho. Fora isso que a galera não vê também, né? Normalmente, quem acompanha, mesmo às vezes voluntários, né? Que tem todo o Matheus pensar o cardápio, ver as quantidades, e aí eu durante a semana, vou no mercado, faço as compras, vou comprar verdura, compro marmita, embalagem, a gente deixa tudo certo um dia antes, né, da atividade, para chegar 7 horas lá e começar a produzir, né? Então tem toda essa logística, que não é só chegar lá, né? Eu falo no dia. Eu falo assim, gente, só acaba quando a cozinha estiver limpa. Porque além de produzir Depois tudo, tem que- tem que limpar a cozinha. Tem que esfregar a panela, tem que esfregar chão, tem que esfregar fogão, porque o fogão não se limpa sozinho. Mas a panela, os utensílios, é do local da cozinha ou vocês também têm que levar? Sim, eu tenho algumas. Então, ganhei Você leva, algumas de se você- doação. A minha avó é cozinheira, então ela me deu Eita. algumas panelas emprestadas também. A dona Matilde, lá na Santa Terezinha, tem algumas coisas que a gente utiliza. Mas, por exemplo, lá não tem fogão. Não, fogão não. Lá não tem forno, desculpa. Forno. Fogão Ah. tem. Não tem forno lá. Então não dá pra fazer nada assado. Eu não consigo fazer uma coxa de frango, não consigo. Tanto que no Natal a gente resolveu fazer uma maluquice de fazer frango assado. E a comunidade inteira ajudou, dando vários forninhos, só ficava caindo a luz, que não aguentava a porque, né? resistência. E os frangos não assavam, e o desespero Meu Deus do céu, batendo. imagina. E dando meio-dia e assim, e o frango não saía. Eu E a falei, fila meu Deus, e a chegando. fila chegando, Nossa. gente. Bate esses nervosos. Mas aí eu falo, um bom cozinheiro é aquele hora que, ó, senta ali e fala assim, não, tá. Vamos respirar e vamos tentar fazer isso organizar. Eu falo que pra ser um bom cozinheiro você precisa de 3 coisas: organização, limpeza e comunicação. Se comunicar bem dentro de uma cozinha, se você limpar e se você for organizado, o resto a gente ensina. Não, a galera aí, ó, galera, para de gritar, para de gritar. Não, pelo amor de Deus. Gritar na cozinha é totalmente desnecessário. Falo que não adianta nada, o prato não vai sair mais rápido, o macarrão não vai ficar pronto mais rápido. E fora que a gente faz um chamado para quem nos escuta também, se quiser conhecer o Com projeto. certeza. é isso Um que é dia legal. lá também para colocar a mão na massa e tal. E isso é uma forma que a gente acaba arrecadando, porque a galera que vai no projeto, seja em Jundiapeba, seja lá no Oropó, tipo, vê que é um trabalho sério, vê que tem todo um preparo, toda uma logística e acaba ali colocando a mão na massa também e gosta, né? Pelo menos a boa parte da galera que vai tem gostado dessa experiência, de poder ajudar também. Então fica o convite aí também, quem quiser colar, conhecer ir. depois lá as redes do Projeto Mistura e também se voluntariar, é uma experiência bem bacana em todos os eu adoro. sentidos, né? Tanto nessa parte da produção de comida mesmo, porque o Matheus, por ter essa formação, esse conhecimento todo, é super interessante você aprender, mas também quem pra- tem vontade pra também, isso é poder- uma boa, né? Sim. Tipo, né? acaba- Conhecer a cozinha, né? Saber. Sim, como né? acaba é. por tabela ali, você vai aprender. Eu sou muito Né? professorzinho, eu não fico quieto. É. Eu falo, desde manhã, eu falo, gente, sabia que esse frango aqui, porque você pode fazer esse corte, porque ó, assim que corta uma cebola, eu fico lá falando. Ah, que E legal. fora legal. também que o mundo tá todo errado, né? Então, pô, se você puder tirar uma parte aí da sua semana cara, ou quinzenalmente pra ajudar um projeto aqui da cidade, seja o nosso, seja outro, pô, eu acho que os tempos exigem isso de quem verdade. Exato. estiver disposto. Mas isso é uma questão. É apaixonante quando você começa a se dedicar para um projeto, começa a ver ele ter resultado, porque é isso. Todo mundo que tá lá é tudo voluntário, a gente não ganha nada. Uhum. Então a gente trabalha. Hoje sou É. diretor, Matheus é professor e tal. Então a gente trabalha e, Trabalha fora e ainda e por isso a faz. gente faz o projeto nos finais de semana. Mas eu falo assim, em algum momento, em São Paulo tem algumas cozinhas solidárias permanentes. Que a gente tenha condições
de fazer uma Cozinha. cozinha durante a semana, mas para Exato. isso a gente teria que remunerar alguém do próprio bairro para fazer uma cozinha permanente. Sim. Isso é um sonho que, quem sabe, a gente Pô, realize. É, legal. E, de preferência, longe aí dessa galera duvidosa aí das prefeituras da vida, né? Como tem em São Paulo. Esse, pelo menos, sempre foi uma grande vontade que eu tenho. É, eu também. Mas, até lá, a gente agora, né? Depois o Matheus pode colocar, a gente quer começar a dar formação, curso pra galera desses lugares que a gente atende. E também fazer alguns jantares, almoços pra gente arrecadar recursos, como em alguns lugares de São Paulo, algumas cozinhas fazem. Então, além desses cursos, e também essas discussões onde a gente cozinha, né? Porque como a gente tem muito problema nos bairros, nas periferias. Cara. Então, essa rede que a gente acaba articulando, misturando, a gente também quer aproveitar que a galera tá lá pra gente começar. E qual é o melhor jeito de expandir isso daí? Com a prefeitura ou sem a prefeitura? Isso é um bom debate, né? É um bom debate, é um bom debate. Porque é isso, né? Vou eu querer, no final parceria. das contas, que meu projeto vire um marketing de algum político que não seja tenha o mesmo pensamento Sim. que a gente tem com o projeto? Que vai transformar esse projeto num projeto de caridade, um projeto só para um marketing dele? Ou a gente... Aí eu quero um pouquinho de água. Ou a gente quer continuar sendo independente, autônomo no projeto. Ou, no final das contas, será que como é que a gente vai expandir fazendo isso? Porque aí a gente entra numa questão muito importante. No final das contas é comida. No final das contas é fome. É. Como é que a gente consegue expandir isso? A gente passou por de abril a maio, a gente passou por um perrengue financeiro. Porque, como a gente falou, os preços de alimentos subiram, o número de doação baixou. Eu sei porque na rede da pós-graduação que eu faço, tem muita gente que trabalha no projeto social ali, falou a mesma coisa com a alimentação. Então, as doações caíram, os preços subiram. E como é que a gente continua garantindo? Porque hoje eu tenho pessoas ali que articulam uma semana dela para receber aquela marmita. Sim. Então, E posso dar um exemplo concreto, Pode. assim? Assim, a gente tem um tipo de organização dentro do Mistura, do cursinho, que é, assim, a gente tenta ser horizontal. A gente troca ideia com o grupo, discussões, assim, de importância, como, por exemplo, fazer uma parceria com uma prefeitura. A gente tem que sentar com o grupo e trocar uma ideia e ver as opiniões lá e ver o que... Ver se é ideal né? também, né? exato. Mas, assim, trago um exemplo. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, aqui em Jundiapeba, inclusive... na época era a prefeitura ligada ao PSDB. Eu acho que aqui a gente pode falar disso, posso? Pode, Opa, que aqui é pode. aberto. Aqui tá aberto. E na época a prefeitura queria uma parceria, queria que a gente tocasse um projeto deles, iam financiar o cursinho com algumas coisas e tal. Mas para isso, obviamente, né? As fotos, ia começar a fazer um vínculo orgânico. E aí a gente trocou ideia na época, né? E pra gente, pô, dependendo de escola, a gente dependendo ali, doação de professor que é voluntário. Imagina. Mas a gente chegou a uma conclusão. Imagina só, a gente colocar o nosso projeto, e o Mistura acho que vai no mesmo sentido, Uhum. colocar o nosso projeto, que ali a gente tem famílias inteiras que, enfim, entraram em vestibular, que a gente teve parte disso também, não exclusivo, mas também ajudamos. Imagina a gente colocar todo o prestígio do nosso projeto, de tudo que a gente fez, para uma prefeitura, para um partido que, ao meu ver, isso é a minha posição individual, destruiu a educação no estado de São Paulo. Que Exato. o PSDB está em São Paulo desde sempre. Então, a verdade. educação é Verdade. estadual, logo. É verdade. Então, assim, imagina, é uma contradição. Você receber, eu lembro até hoje um amigo nosso falou, vocês não vão vender o cursinho por causa de meia dúzia de apostila, não, né? Aí eu falei, é tipo isso, sabe? Conseguir um espaço, conseguir alguma coisa, mas assim, aí você que consegue olhar mais do todo, você fala, puta, eu vou aceitar a ajuda daquele ali, que vai usar o nosso projeto para continuar no poder, sendo que ele, a grosso modo, destruiu a educação. Não vamos. Não, e sem contar que a gente tem a outra questão também, que cancelou, acabou. Então a gente tem o financeiro, que a gente tá expandindo, porque não sei o que, acabou. Esse é o maior problema das políticas públicas de alimentação e segurança alimentar no Brasil hoje. Qual que é o problema? O problema é que não tem leis que garantem que os projetos, por exemplo, Vão Fome Zero, continuem. Continua. Trocando de partido, né? Exato, não tem uma troca, né? continuidade. Meu partido eu vou... Não, vai continuar o projeto Fome... Não quero o projeto Vou Fome criar Zero, o porque meu, é de outro, porque... E é aí do é isso. outro. Aí a gente Isso volta vai pro ser mapa da fome, né? É verdade. Eu acho E daí o também. resultado é isso, a gente volta pro mapa da fome. É. No final das contas, a gente saiu ali há um mês atrás o relatório de insegurança alimentar do Brasil. É um absurdo a gente estar nessa situação. Isso. E a gente quer ter essa autonomia, por exemplo, que eu te falei, política simples durante a pandemia, que várias cidades, isso não é coisa de
comunista, nada do tipo. Várias cidades onde a pandemia deram um cartãozinho para os estudantes da escola, porque tinham dinheiro que ia para merenda e não tava indo mais, porque as crianças estavam em casa. Simples, Mogi fez? Não fez. Se a gente tá ali grudado com a prefeitura, você vai poder criticar? Você vai poder Não fazer? vai Claro poder, que não. não. Né? Fica Você engessado. vai ter que ainda passar o pano. Fica engessado, né? né? Você não pode. E a gente Exato, não porque quer- daí se eu falo mal, ele tira a minha verba, por tira. exemplo, tira meu espaço. Aí você preso, acaba né? não- Fica muito preso, é Exato. verdade. Então, Hoje a gente não é preso a nada. E essa autonomia, assim, é Essa é a triste, eu queria, dificuldade, né, eu cara? crescer com o Projeto Mistura, lógico, espero que depois desse vídeo a gente... Vai, Gente, vai. vamos mandar dinheiro pro Mistura. É legal, Quero, vamos contribuir. quero crescer, porque é isso, o Mistura tem planos. O Mistura não vai parar só na distribuição de alimento. A gente quer dar curso de formação, porque eu falo que eu na época, quando eu fiz gastronomia, quando eu tinha meu sonhozinho com 15, 16 anos, porque tinham 2 faculdades no Brasil só. A faculdade A e a faculdade S. E a faculdade A custava R$2.000, R$3.000 por mês e a S custava R$2.500 por mês. Como é que uma Eu vou pessoa falar, consegue bancar? É muito Seja caro. de classe média média, classe média baixa, não tem como. Só faz gastronomia no Brasil quem é elite. Se não é sendo elite, você não tem acesso a isso. Hoje tem outras faculdades. Tem faculdades públicas de gastronomia, tem cursos mais baratos, profissionalizantes, que também não são de tantas qualidades assim, porque eles estão ali pra fazer Também dinheiro. cresceu bastante, né? Mas Esse cresceu segmento, bastante, né? cresceu bastante. E daí a ideia do Mistura é essa. A gente não quer só também distribuir, a gente quer que a galera que não tem acesso ao curso de gastronomia e quer ter acesso, porque é de volta É pra... uma experiência ajudando vocês lá, né? Exato. Como voluntário, né? Não, e não só no voluntário, a gente quer um curso certo. A gente quer, por exemplo, Uhum. 6 meses que a pessoa saia formada com um curso básico de cozinha. Quero que em 6 meses a pessoa saia formada com um curso de confeitaria. E agora sim que a gente tá com vários planos, né? Como tá ligado, por exemplo, essa formação de gastronomia do Mistura. A gente está começando uma discussão com uma galera que trabalha com cannabis medicinal e eles também têm um curso de formação e a gente está conversando pelo cursinho eles fazerem a formação deles lá. Quem sabe a gente tem CNPJ, a gente tem tudo, né? Regulamentado. Então, quem sabe a gente consegue até emitir certificado, como a gente já pode assinar estágio hoje, essas coisas, também dá esse tipo. Então, é isso, vai misturando as coisas todas, né? Então, essa formação, a gente não quer que seja só uma formação, assim, básica, Não, né? que a pessoa tenha acesso mesmo a um conteúdo Isso. que era É, disso aqui. minoria, né? E Já depois me a gente fazer uma rede com os restaurantes Exato. aqui, quem sabe pegar essa mulher, normalmente, que é o que a gente tem contato, depois a gente consegue ali, através desse curso, um contato com algum restaurante para conseguir trabalhar Exato. e as coisas, ou mesmo fazer seu pão, fazer alguma coisa e Exato. vender Porque de forma individual. exato. A gente eu falo que eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é uma galera também de uma organização não governamental, que é o pessoal do Chefe Aprendiz de São Paulo, que eu falo que é o meu exemplo. Eles Isso. fazem isso, desde sempre. Eles pegam a galera da periferia. É um chefe famoso aí, é o Guilherme do Master, que foi ex-Masterchef. O cara é maravilhoso, sensacional. Junto com uma galera se juntou e fez um projeto que chama Chefe Aprendiz. Meu, maravilhoso o projeto. Porque você coloca a galera pra... Você não vai ensinar a galera só. A galera vai lá e vai cozinhar e vai aprender a fazer comida assim como você aprenderia na faculdade de aula, na faculdade Porque só S. vocês que fazem esse projeto de educação, porque vocês têm o contato, ou vocês vêem essa deficiência que os outros não vê? Por que vocês entraram nessa questão assim da... Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Qual que é a sua hipótese? A minha hipótese na cabeça é que quando você vai lá e senta sua bunda e lê Paulo Freire, e lê Pedagogia do Oprimido, uma das principais frases é que a educação é libertadora e que o sonho do oprimido é ser opressor. Então, como é que a gente, se a educação não for libertadora, ou seja, se por meio da alimentação, da educação, a gente não transformar essa pessoa para ela se tornar livre no mundo e poder ter a autonomia dela, o sonho dela é se tornar um opressor. Porque é isso, a gente tem classe no Brasil. legal. Então eu vejo desse sentido. E eu vejo que quando você lê isso e você interpreta isso e fala assim, meu Deus, é assim que funciona? Você Rapaz, consegue mudar muita coisa. Não, é isso, acho que é isso que o Matheus falou. E também, como incomoda você ver a sociedade que você está vivendo, o seu entorno, o seu bairro, sua cidade, o seu país e mundo também, se generalizar tudo. E aí você olha, assim, como me incomoda, por exemplo, em relação à comida ou em relação à água, que está tendo uma discussão no planeta agora, em alguns países como a Bolívia, por exemplo, isso estourou uma década atrás, que é típico do momento atual, que é neoliberal, que é o quê? Transformar tudo em mercadoria. Exato. O que significa isso? E isso é o que está naturalizado para as pessoas. Como é que você pega água, como é que você pega alimento que está falando para a pessoa viver ou morrer, né? Que é o básico, é o essencial. Como é que você pega um rio, a água, privatiza essa água e vende essa água? Vou dar um outro exemplo. Saúde, que ficou muito forte durante a pandemia.
em alguns países, como a Espanha, por exemplo, estatizaram durante a pandemia o sistema de saúde. Porque pensa comigo, quem tem grana compra um plano de saúde muito bom É. e numa pandemia como essa, acaba diferenciando quem vai morrer e quem vai viver. Como é que você transforma algo tão essencial como é a saúde? Por que a sua vida vale mais? Mais do Porque que você isso, tem mais entendi. grana e consegue pagar o auxílio libanês que os caras vão te ressuscitar 1000 vezes? Por quê? Então, por que a comida, num país como o Brasil, que assim, referência em qualquer coisa a ver com alimentação, minérios e tudo, como é que num país desse tem fome? Porque a gente privatizou a comida. Porque você transformou um negócio que é essencial pra vida, quem tem Em grana mercadoria. come o que é melhor. É, Quem não tem grana não Quem não come. tem, morre. Agora você tá vendo a galera comprando pele de frango, osso de não sei o quê. é. Como é que pode um negócio desse? Não, Inaceitável. e é muito doido isso, porque isso acontece, na verdade, no período histórico brasileiro. Porque enquanto lá a Organização Mundial da Saúde tá falando da alimentação, né? A parte da alimentação, que é a FAO, falando que o problema da fome no mundo, na época, lá 1990, final 96 até 2000, Uhum. falando que a fome no mundo é um problema de falta de comida, quando eles falam isso, eles não estão falando que o problema é falta de comida. O problema, na verdade, é a má distribuição. Comida tem. Pra alimentar todo mundo no país, no mundo. Mas só que não é Mascaram, distribuída. né? Só que não é distribuído. E daí eles justificavam isso, e daí o que acontece? Quando você justifica falando que é falta de comida, o excedente você vende. Então a comida ela passa de ser um alimento nutricional, seguro, pra pessoa, para o desenvolvimento de uma pessoa individual ou comunidade, ela vira uma commodity. Ela tem valor no mercado. Então, em vez do cara vender a soja pro Brasil, pra alimentar a galera que é uma fonte de proteína muito importante, ela vende para outro país que vai servir de alimento para outro animal pra vender de volta pro Brasil. Parece um negócio assim meio complexo, mas Mas não é é simples. assim, sabe? E é aí, isso- isso incomoda. Isso incomoda. Isso incomoda. Porque aí eu volto pra como é que eu comecei. Ah. Professor. É exatamente isso que volta no começo. Como é que, ao mesmo tempo, a gente bate recorde de safra de soja num país onde a fome bate recorde de fome desde 1992, que a gente chegava nesse índice. E eu vi uma postagem muito legal de uma nutricionista esses dias, que o reflexo da fome hoje no país, a gente vai ter esse reflexo nos próximos 30, 20 anos, porque tem criança que não tá comendo. E a falta de criança não tá comendo significa que o desenvolvimento dela, desenvolvimento psicomotor, vai ser afetadíssimo. Então você vai ter criança que foi malnutrida na primeira e segunda infância, e esse reflexo vai ser visto em 2050. Então a falta de política pública de alimentação, a falta de mobilização social, e a gente tentando fazer alguma coisa pra tapar um buraco que só se cava cada vez mais, sabe? Como é que a gente... E você sente assim, né? Tampa um buraco, eles abrem outro. Aí você vai Exato. tampar esse. Eu falo, se a gente fizer 50, 100, 200, 400, 1000 marmitas, vai ter gente pra buscar. Vai ter gente pra ir lá pegar a marmita. E vocês têm, assim, uma solução? Vamos dizer assim, vocês estão com o poder de mudar. Qual seria a solução, assim? Eu Pra já falo, isso. eu sou meio pessimista, então... Eu sou muito, assim, a coisa do nós por nós, sabe? Eu Aham. sou muito desse time, porque acho que todo mundo que vai passando uma certa idade vê que não pode contar muito, enfim, as nossas organizações, os nossos corres, os nossos movimentos. Mas assim, a minha visão em relação ao que fazer, né, o que dá pra fazer. Igual, algo que me motiva, eu acho que essa galera ligada à educação, mas não só, eu sei que tem outros também. Igual, como aqui em Jundiapeba, por exemplo, que a gente tem um cursinho ao longo dos anos, e você vê a molecada ali do CID, do segundo, terceiro ano, quando você entra aqui, por exemplo, o cursinho, e aí você começa a dar aula no começo do ano, e aí você vê aquela galera que trampa o dia inteiro, uma boa parte, e que, tipo, uma boa parte negra, e que a gente fala da USP, que a USP é gratuita, que a USP é pública, Eles nem sabem. uma das melhores universidades do país, tem essa você ranga de referência. graça lá, você tem permanência, estadia de graça lá, o alojamento, e você vê, professor, isso não é pra mim, eu não consigo, isso não dá. Ou seja, a universidade pública, que é essa coisa do público, do privado, neoliberalismo, que é pra ele, ele não se vê, não se vê nesses espaços. Então, eu acho que esses projetos, seja o Mistura, seja outros que acontecem aqui em Mogi, acaba criando uma rede de pessoas que, por esses buracos, por essa falta do Estado, que tem outros interesses, enfim, de todos os tipos, você começa a criar rede, você começa a criar resistências
em lugares de forma autônoma e outras formas de organização mesmo. Igual, o tipo de mídia que vocês fazem aqui também é uma mídia de resistência. Porque você pega a grande mídia, você olha ali um pensamento, uma ideologia que é colocada, que é essa ideologia verdade. de transformar tudo em mercadoria. Sim. Então, isso pelo menos me motiva muito quando você chega aqui em Jundiapeba ou em outros bairros periféricos, Oropó, César, uns cantões de César, e você começa a ver aquela molecada, porque tá no mistura, ou pessoal mais velho também, uma classe média que tá no mistura, por exemplo, e começa a ver que a organização de base, esse rolê a nós por nós, a gente mesmo conseguindo financiar, sem deixar de lado essa pressão no poder público, que a gente pressiona, né? Legal. A gente tem movimentos aí que impactam com a prefeitura direto, tem questões. Então, porque é isso, a gente sabe, não é que a gente é puritano e fala, não, a gente vai dar conta de resolver o problema da fome. Não, Não, vamos. não tem como. Então, são dois movimentos, né? A gente faz o que é possível pra gente e do outro extremo, a gente cobra do poder público pra fazer. Eu acho que esse é o movimento e rezar para que a galera aí, nós, consigamos abrir a mente dessas molecadas. abrir a mente, que a gente tem. mas evoluir aí a forma de organização social. Que nem aqui a gente aqui na MVM, a gente tem cobrado bastante em relação a isso. Tem alguns políticos que estão vindo aqui fazer o podcast e eles começam a explicar um pouquinho dos bastidores, né? Que a gente vai perguntando Sim. e a gente sempre fala para as molecadas, fala, olha, vai atrás de conhecimento, vai pesquisar. Conhece, vê. Cara, pesquisa, conhecer o cara. Vamos ver se ele é isso mesmo. faz isso Vamos ver como mesmo. que funciona o vereador, o que o vereador faz, o que eles muitos não sabem, né? Aí nós pega bastante nessa pra quê? Pra abrir a mente deles, pra eles escolherem pessoas melhores, né? Pra representar eles lá. Exato, e a gente. E é exatamente esse movimento. Volta pra educação libertadora. Se a gente educa e mostra que existe um processo pra você se virar, pra você falar assim, abrir o olho. Eu falo que o conhecimento é uma Cara, dádiva e um pesadelo ao mesmo eu- tempo. Eu gosto de conversar assim com educadores porque tem duas coisas. Eu me sinto um pouco burro. Porque eu Não, falo, cara, tem não. muita coisa que, sabe? Não, assim, no sentido figurado, entendeu? Mas assim, eu acho legal porque abre a mente, cara, assim, tipo, de um ponto de vista que às vezes eu não consigo ter. E vocês, como educadores, vocês têm, né? Então, por isso que eu acho que por isso que vocês também acabam fazendo mais uma questão social. É que nem, do que- falando de comida mesmo, né? Através da comida vocês estão abrindo outras portas pra galera. Então, tipo assim, pra mim era só a comida ali, ajudando a pessoa. Não, não é Não, só ela isso. vai- ela É vai mais do que isso, isso. é. Os cara. Panteras Negras dos Estados Unidos, viram falar? Esse Uhum. grupo, Panteras Já. Negras. Era um grupo, enfim, com uma perspectiva à esquerda, né? Se pode se colocar, bem à esquerda, e que numa época de muita fome e de muita questão racial, né? De Sim. matança mesmo de pessoas negras nos Estados Unidos, Uhum. eles começaram a organizar, o que eles perceberam? Olha, a gente vai ter que se auto-organizar aqui nos bairros. Começaram a fazer cozinhas solidárias, café da manhã para molecada de manhã, almoço, se auto-organizar. E a partir daí começar a trocar ideia. Mas, pô, por que a galera tá matando a gente aqui na periferia? O que tá acontecendo? Vamos organizar uma marcha ali? A gente precisa ter os mesmos direitos. Então, assim, as pessoas são concretas. Assim, as pessoas precisam comer. Uhum. As pessoas precisam de um teto. Então, é onde a gente está se inserindo para fazer Exato. movimento social e começar a discutir, ampliar o olhar, né? Pô, por que você precisa... Por que você assim, passa fome? por que você passa chegar pra fome? pessoa que tá O na que tá fila, assim, por que acontecendo? você passa Ah, fome? não tenho Falar trampo. real. Beleza, não tem trampo. Ah, não tem trampo, não tenho formação. Ah, não tenho formação. Mas que você não conseguiu estudar? Pô, você teve que trabalhar desde legal. cedo, você apanhou sei lá, do seu pai, foi expulso de casa, violência. Você começa a trazer, sabe? E ampliar. Não só aquela coisa, né, messiânica de dar comida. Não é isso, Não é gente, isso, né? não. É uma forma mesmo de ampliar o olhar. né? Eu falo, gente, eu pelo menos acho que o Renato também concorda comigo nesse ponto. A meritocracia, ela é o câncer na sociedade, né? É você falar que você pode. Mano, Eu faço. Da onde que você começa se um aluno... Eu estudei na USP, né? Então eu vi isso acontecer na minha... Eu lembro da minha turma. A minha turma eram 60 alunos de biologia, 7 vinham da escola pública. Na época não tinha cota. Os outros 53, acho que é essa conta, vinham da escola particular. Não é qualquer escola particular de São Paulo, só das mais ricas de São Paulo. Ainda. Como é que você vai? Por que tem essa galera lá e a galera da escola pública Como não você tá na vai universidade competir, pública? né? Porque saíram de lugares diferentes. Saíram de lugares completamente diferentes. E a gente não vai conseguir construir. É um acesso democrático ao espaço. Voltando um pouco daquela... Isso me lembra muito a história da cozinha. Por que a cozinha me incomodava tanto? Porque a maioria dos cozinheiros, e não os chefes de cozinha, a maioria dos cozinheiros que trabalham na cozinha, eles vêm
ainda mais em São Paulo, vem das periferias de São Paulo. Então o cara pega 2, 3 horas de transporte por dia, que ele mora no extremo sul, no extremo leste, no extremo norte, no extremo leste de São Paulo, longe pra caramba. Pega 2, 3 horas de transporte por dia pra trabalhar das 4 da tarde até a hora que fecha, porque restaurante não tem hora pra fechar. Ainda mais pré-pandemia. O cara ia embora, pegava o busão da madrugada, chegava em casa às 4h30 da manhã, pra 10 horas da manhã tá acordado de novo. Como é que você para pra um cara desse pra discutir por que ele tá nesse sistema? Aí não me venha com essa que, acorda 2 horas da manhã. Até porque, pra você aprender, você precisa dormir. Você conversa fiada, essas coisas de acorde 3 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Seu cérebro vai bugar, você não vai aprender nada. Como é que eu vou falar pra um cara desse? Vamos discutir os seus problemas. Vamos fazer o seu. Vamos fazer. Por que você não trabalha? Por que você não faz um curso? Porque não dá. Porque na hora de lazer ele quer ficar sentado tomando uma cerveja, é isso. Às vezes não quer dormir, quer descansar. Quer dormir, você quer descansar. Você quer... Nossa, uma raiva que eu tenho. Mas o que você faz da meia-noite às 5? Eu Durmo, durmo? cara. Sim, eu preciso dormir. Exato. Então essa pessoa tá mais. Essa pessoa que tá ali, pegou 2, 3 horas de busão trabalhando numa cozinha de pé, tá mais preocupada com chegar em casa e descansar e ter o de salário no final do mês do que vamos falar sobre a fome no mundo, porque não vai falar. E essa pessoa, ao mesmo tempo, isso eu acho muito doido. O acesso à alimentação, acesso à comida, acesso ao ingrediente é tão precário, porque aquela pessoa tá servindo, por exemplo, vou dar um exemplo, um polvo, por exemplo, um tentáculo de polvo na páprica, sendo que ela nunca comeu polvo. Por que essa pessoa nunca comeu polvo? É verdade, né? Por que essa pessoa nunca comeu uma lula? Não comeu uma ostra? Porque é caro. É muito Comida é caro. Comida é caro no Brasil. Por que você não comeu um filé mignon? Sendo que ela faz... Não pode. É colaborador. Colaborador tem comida de funcionário. Comida de funcionário é comida de funcionário. Comida da galera que vai servir é completamente diferente. Você vai fazer um purê de queijo meia cura super gostoso que não sei o quê. Adivinha se você consegue chegar no meia cura? Não chega. Não chega. Então não tem acesso. Tem muito desperdício nessa. Nossa, é um horror. Mas aí, como que eles não têm Lixo. Nossa. Tem. É lixo. O que na cozinha. E aí, assim, né? A cozinha, ela tem um diverso. Você assiste aquele. Eu, assim, não sou muito fã do Jacan. Eu acho que ele tem uma importância no Brasil como cozinheiro, mas ele tem diversos problemas. Espero que ele nunca descobrir esse vídeo eu falando mal dele. Vamos cortar isso. Mas uma coisa, aquele cozinha, pesando na cozinha, né? Que é o modelo. Lógico que tem toda a parte de reality show ali, mas no final das contas, a maioria das cozinhas são daquele jeito. Nossa. É sujeira, é bagunça. Cozinhas. Carne estragada. É carne que o cara comprou e congelou e recongelou várias vezes. Tem esses problemas. E como você discute tudo isso, de novo, num país que você não vai parar pro seu funcionário, colaborador, e falar assim, então, você não pode fazer. O cara fala assim, foda-se, eu não tô nem aí pra isso. Eu quero só vir fazer meu trampo e ir embora. Verdade. Então, quer dizer isso. Pior que é verdade. É muito doido. Porque é tanto problema ao redor da alimentação que se você resolve um, vai aparecer outro no lugar do primeiro, assim. E é um modelo. E eu falo, né? Voltando à pergunta inicial, como é que a gente faz pra mudar isso? Eu falo, eu sou mais pessimista. A gente tinha que mudar um sistema de alimentação, um sistema de produção que não funciona e um sistema financeiro mundial. O capitalismo não permite, sendo bem grosso, o sistema capitalista, o sistema neoliberal capitalista não permite a gente acabar com a fome do mundo. Ele não quer, ele não tem interesse por isso. Porque enquanto o alimento for uma commodity, enquanto o alimento tiver valor, não vai chegar na mão de todo mundo. Como é que uma comunidade pesqueira, caiçara, que pesca o polvo, não alimenta do polvo? É verdade. Como é que a comunidade que produz a vaquinha lá, ou que produz a soja, que produz isso, não come o que eles estão produzindo? Por quê? Vale mais a pena você vender e recomprar. Porque ela tem valor financeiro. É triste, mas é verdade. Estragar, né? Que os caras falam, o preço de tal commodity, de tal alimento, tá muito baixo. Vamos aguardar tudo no armazém para ver se o preço sobe e às vezes nessa estraga e joga tudo fora. Brasil, a história do Brasil é a história disso. Então, e num país que a galera tá passando fome, né? Então, isso é muito triste. E você vê, o Brasil é fortíssimo em soja, por exemplo. A soja vai para onde do Brasil? Vai para os Estados Unidos, para a Europa, para alimentar gado. Que volta pra gente em forma de carne. E que volta pra gente, é uma coisa assim surreal. E fora a questão ambiental toda. Eu nem entrei nesse ponto como biólogo porque eu choro de verdade. Então, e acaba comigo. O Brasil tem se tornado de novo, infelizmente, né? A fazendinha do mundo. A gente exporta matéria-prima básica, né, in natura. Por exemplo, minério de ferro.
A gente manda para os países, depois a gente compra valor agregado, aquele ferro já fundido, aquele ferro já trabalhado. Então, sendo que a gente poderia fazer tudo aqui no Brasil. Leite, Né? o maior exemplo É, disso, leite. cara, Como é que a leite. gente é o maior produtor de leites do mundo e Fala o que leite tá R$9 o litro? O Nossa. mesmo combustível, né? Combustível. Essa também. coisa dos preços internacionais. Como é né? que a gente é o maior produtor de cana-de-açúcar e a gente tem como é que a gente tem o maior produtor de gasolina e a gente continua É. sendo, sabe? Pelo amor de Deus. É, aonde que a gente quer chegar? E daí eu volto. Pra mim só tem um jeito, eu já falei. É aterrar tudo. Esconder tudo que tem a palavra capitalismo ou guardar dinheiro e começar tudo do zero. É porque Eu falo que eu sou um pessimista, mas esse é meu ponto de vista. eu sei Como- que a- Como o Renan falou que já manja de zumbi, né? Se tiver um apocalipse, a gente mata todos os zumbis, vamos começar do zero e já vai. Olha que é um cenário possível, hein, gente? Fiquemos atentos. Mas assim, eu tenho mudado os termos para não assustar, mas uma coisa é consensual. Às vezes, até quando eu falei em públicos que tem uma perspectiva mais à direita, quando você fala com as palavras, não usa os jargões, as pessoas concordam. Só não pode usar as palavras erradas, senão aí todo mundo assusta e não concorda. Mas uma coisa é consensual. Esse modelo de sociedade onde tudo tem que se transformar numa mercadoria rentável, onde, pensem comigo, ó, tudo que a gente está vendo aqui dentro desse estúdio, tudo, sem exceção, o copo, o óculos, a roupa, o pisca-pisca, a energia que está ligando isso aqui, tudo é natureza, tudo, transformada por nós em produtos, tudo. Só que tem um detalhe, a natureza tem o seu limite, é finito. E a gente tem ampliado, a tecnologia tem ampliado cada vez mais a possibilidade de usar mais recursos. Só que isso tem um limite. Então, esse tipo de sociedade que a gente construiu, de transformar coisas em mercadorias e convencer as pessoas que têm que comprar cada vez mais, não dá. Tem seu limite está muito próximo. Então, assim, ou a gente vai repensar um outro modelo, onde as pessoas não passem fome, onde a gente não vai destruir o lugar, nosso habitat, onde a gente vive, ou a gente vai pro apocalipse mesmo. Exato, por aí. Mad Max. Mad Max. Não, e assim, o Mad Max, Água. pra mim, ele é um exemplo do que pode É, acontecer. perto que E tem, assim, verdade. e assim, eu fico triste por mim de saber que talvez eu tenha que passar por isso. Talvez a gente tenha que brigar Não pela dá água. pra Nossa. daqui, né? Tipo, A já gente pode ver, é e assim, verdade. eu como biólogo eu volto pro lado biólogo um pouco. A pandemia, por exemplo, uma pandemia biológica, que nem foi essa, de um vírus, isso daqui vai se repetir constantemente daqui pra frente. Vão ter outras pandemias e cada vez mais. E numa pandemia inicial, que a galera não sabia o que fazer, eles esgotaram o número de papel higiênico no mercado, porque não cara, sabia por que isso tinha que comprar, mas é tinha que comprar papel higiênico. Imagina o que vai acontecer daqui pra frente. E fora mudanças climáticas, onde lugares Não. que chover, meu para chover deserto, Gente, olha É, olha hoje esse inverno. inundações. É um inverno de 27 graus. Então, Antigamente não, né? Antigamente não era. 10 anos atrás. 15, Passava, eu 20 lembro anos que atrás. passava clima era no- muito mais previsível, né? Então, assim, o cenário, se a gente, enquanto sociedade, não tiver capacidade de mudar nosso modelo social, que é tudo isso contrário do que a gente está vendo agora e o que a gente acostumou a naturalizar. Eu lembro um ano e meio atrás, quando eu fui discutir isso, sobre saúde pública e estatização do sistema de saúde. Por que alguém paga um convênio e o outro vai morrer numa fila? Nossa, eu lembro que uma galera, isso foi a maior blasfêmia. O que você está falando? Isso é o fim do... Gente, não estou falando que a saúde tem que ser igual para todo mundo. Isso parece um absurdo, não é um absurdo. Só que a gente foi convencido isso é natural, é assim que funciona a sociedade. Quem tem mais grana compra um serviço melhor. Mas, gente, a gente tá falando de vida. Imagina, ó, você tem um filho, o Matheus tem um filho, cada um tem um filho aqui. E os dois filhos têm a mesma doença. Só que você tem um puta de um plano de saúde, com acesso a uma equipe multifuncional do Sírio-Libanês, e o Matheus vai ter que esperar todo o rito do SUS, que é maravilhoso, mas todo o rito porque é precarizado, é sucateado. E sorte o tem o filho SUS. sorte Tem o SUS. E olha o que querem tirar. Uhum. O filho do Matheus vai morrer, o seu vai viver. Isso é aceitável em algum mundo racional? Não é. A questão da fome até, ela é A nesse fome sentido. Também. Por que a gente não tem acesso? Por que não é distribuído? Por que tem lugar jogando comida fora? Numa das conversas com uma galera que trata esse assunto também, a pessoa falou, eu jogo fora em Campinas, se eu não me engano, a pessoa trabalha no CEAGESP de Campinas, né? Na Cobal de Campinas. São jogadas fora 3 toneladas de comida por mês. Jogadas fora. Caramba, Como é que essa cara. comida é jogada fora? Sendo que a gente passa fome. E eu falo, o desperdício é um dos questões por trás da fome, porque volta pra questão. É a mesma coisa falar que o problema da distribuição de água no Brasil é do banho que você toma demorado. Não. A gente sabe que tá falando de agronegócio e empresa. É a mesma coisa da comida. Por que que não chega? Só pra explicar, né? Quando você olha os dados, quem usa água é
Agricultura. Exato. Uhum. E empresa. Empresa. Assim, não é que tipo você ter ações em consequência, não é isso. Não, claro. Mas a culpa não é da população no geral. Quem deveria mudar o seu modo jeito, né, produtivo, sua forma de plantar e É, tudo mais, essa E galera aí. a agricultura ainda não é nem a questão que eu tava vendo, nem a questão da agricultura em si, porque precisa alimentar as plantas com água, não. A maior parte do desperdício é porque os canos estão vazando água e você tem um alto índice de desperdício antes de molhar as plantas para agricultura. E daí a gente envolve de novo o sistema alimentar. E a monocultura também, né? E a monocultura, lógico, né? A monocultura a gente tem diversos outros milhões de Cara, problemas então, grandes. tipo, Mas a gente é volta... complicado, É, né? você fala, quando você estuda, acho que essa é a É. papel da educação. Quando você estuda, você escuta um negócio desse, a galera passa xixi no banho, que a população ali pobre, que tá dando uma mangueirada ali na calçada, é ela que tá acabando com a água do planeta. Aí você olha aqui e fala, pelo amor de Deus, né? Não, mas é quem não tem conhecimento. Não, Tá aí, acho né? que- Quem não acha que não, é isso e mesmo. é isso, como Na é que... época eu também pensava que... E como é que a gente faz pra mudar isso, né? Como é que eu Bom, dou como eu sempre acesso fiz, então- além de dar acesso à alimentação, acesso ao conhecimento, né? Porque a gente chega nessa última questão, no final das contas. E daí eu volto pra merenda. Eu acho que a merenda, ela é uma das políticas públicas que, mesmo sendo criticada, ela é importantíssima. Criança não aprende com fome. Ah, não. Criança não aprende com Na fome. minha época da escola, que eu mais adorava, assim, era era a dia da merenda. merenda, Ela conhecia a gente, cara. Exato. Todo Eu mundo. falo que merendeira em geral, são os melhores cozinheiros da história. Os caras fazem milagre. Os caras dão comida pra quem não tem comida. É. Política pública de merenda, ela é essencial. Ela modificou a situação do Brasil de uma maneira que a gente não esperava acontecer. E o que estão fazendo com as merendeiras, né? Em Ah. São Paulo hoje, tudo terceirizado. Terceirizado, né? Tiveram que fazer greve em São Paulo porque não estavam recebendo salário. Nossa. E manda embora e recontrata para não pagar direito. Vai no programa. E É um horror. Aqui, também com as em Mogi merendeiras. tem um... tem um merendeiro famoso agora na cidade. Não, mas era mais sobre outro meio de alimentação, que era o... Que tem aqui no Japé também? Tem Bom não, Prato? né? É isso, bom prato. Também, O que vocês acham? eu acho, é uma política, de novo, é uma política pública a gente chama de política pública de auxílio à alimentação. Assim como cesta básica, Fome Zero, Bolsa Família, merenda escolar, eles são políticas públicas de acesso à alimentação. Porque você garantir que a pessoa não vai poder comprar aquele alimento, mas que ela compre de uma maneira irrisória, no caso, que é R$1 do Bom Prato, acho que ainda tá R$1, Tá, então, real. que ela possa se alimentar de uma maneira segura e saudável de novo. Mas, de novo, a gente tem, acho que 2 na cidade. Acho que abriu um agora aqui. Só inaugurou. Eu não vou falar de novo, porque eu já tinha falado. Né? É uma Aqui coisa- eu vou fechar a boca São duas aqui. coisas que a gente questiona bastante. Esse daí do Bom Prato e a nossa... O Largo da Feira, né? E- A nossa feira, a nossa cobertura da fiquei feira. sabendo da cobertura que- sem noção nenhuma. Fiquei sabendo. Então, e é exatamente isso. A gente tem, Mogi tem 400 mil habitantes, e como é que em 400 tem um Bom Prato na cidade? De novo, política de fome é uma opção. Ó, fome é uma opção política. Como é que a gente não tem mais nenhum? E fora o medo de mudar a gestão. E aí, por não ser alinhado ao governo, corta. política Como vocês pública falaram, é. verdade. Se tá dando certo, não importa se é de X, É, Y, Z. vamos Não, continuar. continua a política. É. Mas Aí, aí ou seja, muda. eles não estão indo pela população, né? Exato. Exato. Quer deixar sua É marca, o que quer deixar. aconteceu aqui, né? O- Veio é. um indivíduo, estragou o nosso campinho ali com um helicóptero, inaugurou, só que até hoje não tem comida, né? Não... E eu vi eu tava um tempo atrás, tava na Brécia, ali perto da Celso Garcia. Uhum. Sei. E tem um Bom Prato ali, né? Ele tem bastante pessoa, boliviano, né? Tem bastante imigrantes ali. Aí eu tava vendo, eles compram marmita, tipo assim, 10, assim, conversa, né? Que vai liberando, compra 10, 8, 5, 6. Aí eu tava conversando com um boliviano e ele falou assim, eu compro, esse daqui é meu almoço e essa daqui de baixo é minha janta. Eu falei assim, porque se não for desse jeito, eu não... Exato. Não vou uma ter, política cara. assim, mesmo limitada, é importante. Exato. E isso, assim, tem que ser dito, né? Igual, é completamente suficiente. Mas tem que ser dito, precisa ampliar. Uma política, muito. enquanto a gente não consegue, enquanto sociedade, fazer o correto, que é todo mundo tenha condições de comer tranquilamente nas suas casas, que tenha casa, tem isso também, né? A Tem gente outra casa, moradia. tem tudo isso. Então, até lá, precisa de políticas nesse sentido, né? Você precisa de política de cotas, precisa, senão você não vai arrumar, pelo menos minimizar. A gente volta uma- pra meritocracia. Não, mas você Isso. pode fazer comida com o seu gás
Se tem uma coisa que eu detesto, é abrir reportagem do aprenda você a fazer seu arroz com pouco gás. Poxa, não é pra fazer arroz com pouco gás. A galera fechando o meio. Aí explode a casa. A pessoa fazendo fogo, fazendo comida com álcool 70, pega fogo na casa. Por quê? Ai, porque eu aprendi no YouTube. Ah, e fora o Eu pessoal aprendi no da no lenha, Instagram. né? É, fogão Que a lenha. voltou Ai, agora. não, a eu- lenha forte. Eu li hoje uma página muito legal que chamou o Joio e o Trigo. É uma página maravilhosa sobre denúncias sobre alimentação. Eles Ah, é? Que trocam uma legal. ideia muito da hora sobre isso. E daí eles estavam. Alguém fez um post de 10 notícias que eu tenho raiva de ler toda vez. E uma delas é ela: cozinhe com a lenha, a comida fica mais saborosa. Eu falei assim, mas. A questão é, ela vai ser saborosa quando você puder escolher entre cozinhar a lenha ou não. Não quando você só tem a opção da lenha. A gente teve uma discussão muito, muito legal. Assim, e eu sou super a favor do movimento vegano. Acho que ele tem uma importância gigantesca, assim, tipo, pra gente mudar os sistemas alimentares. Mas é isso, a boa parte da população come carne de origem animal. E daí eu tive uma discussão uma vez com um vegano que ele virou e falou assim: ah, não, mas por que vocês não pensam em deixar vegano o mistura? E eu acho super legal. As principais cozinhas da MST em São Paulo todas são veganas. Grande parte, na verdade. Porque enquanto for não for uma opção eu poder fazer um prato vegano, um prato com uma proteína de origem animal, eu não vou veganizar o negócio. Se um dia a gente chegar num espaço, e pelo menos é meu ponto de vista, se um dia a gente chegar num espaço onde, eu posso escolher entre uma carne de frango ou uma proteína de soja ou só legumes e verduras, eu vou falar, poxa, da hora, sabe? Mas enquanto não chegar nesse ponto, eu vou fazer o milagre acontecer. A gente faz o milagre acontecer, mas Às vai... vezes a galera já é meio que vegana por É absurdo. A galera... falta de grana mesmo, sabe? E nem E aí, sabe, às vezes, né? a única proteína de origem animal que ele come Ela é não a- mistura. Nossa. Então você vai... Tirar mais um benefício da sim, sim, pessoa? Será que a gente tá falando de acesso e distribuição de alimentação? Eu vou tirar a possibilidade Tira dela sim. mais uma vez ter acesso à alimentação? Porque é bonito? Eu sei que é bonito, sabe? Eu sei que tem importância, mas não dá. Hoje não tem como. Como que vocês escolheram, assim, o bairro, assim? Vocês fazem uma pesquisa antes? Não, Não. Não, foi contato. A gente, em Jundiapeba, a gente conhece aqui as diretoras do Paulo Ferrari, Ele já do, fazia o trabalho com do o cursinho. Cito, com o cursinho, já Ah. tinha uma rede aqui. E o movimento de moradia, que é o Fábio, é um dos caras que toca o movimento do Jundiapeba por moradia, região das Torres aqui, que teve a reintegração, não sei se vocês conhecem, né? E ele era uma das lideranças. Então, a gente já atuava aqui, conhecia a escola, a gente precisava de uma estrutura, foi isso. E lá no Santos Dumont, foi porque a gente, na época das cestas, né, do cursinho, a Dona Matilde era uma líder de bairro, né, muito forte, tinha já o cadastro de famílias das cestas, né, da Caritas lá deles, que eles entregavam, e tinha um espaço também. E a gente já tinha uma relação com eles, porque a gente deixava lá 50 cestas, e ela lá distribuía. A gente já tinha uma relação. Então eram lugares que a gente já tinha uma relação, pessoas que a gente confiava, pessoas que já tinham uma ligação com o bairro, né? Não era alguém No externo externo, chegando. Não, são eles que, a gente juntos, né? Com pessoas que já tem uma ligação mais forte. Então o Jundiapeba foi mais tranquilo porque a gente já tinha uma relação bem forte aqui, né? Legal. Antiga, seja pelo movimento de moradia, seja pelo movimento do cursinho. Então esses dois. Tem uma amiga nossa aqui também, que a Luana, inclusive, trabalhou, que esteve aqui. Aham. Tem uma associação também que faz um trabalho com jovens. Então a gente aqui tem vários rolês já. A gente já conhece uma legal. galera, né? O pessoal já pediram pra você, vem pro meu bairro, alguma coisa assim, já? A gente teve. Hoje a gente tá conversando. Eu tô conversando com a minha irmã, inclusive minha irmã é psicóloga maravilhosa. Psicóloga maravilhosa. Marina, sigam já Marina, procurando. Psicóloga. Ela trabalha hoje numa creche, né, que é da prefeitura, e a gente queria. É estatizada privatizada da prefeitura, né? A gente queria. Terceirizada, né, da prefeitura. Terceirizada. E a gente tá vendo de começar lá também, Que é no Butujuru. que era no Botujuru. Botou juro. Então a gente. E é isso. O que precisa hoje, na verdade, né, pra gente chegar onde a gente quer chegar? Ter tempo pra sentar e organizar, financeiro, que é uma coisa importante, porque sem financeiro a gente não tem como. Vai uma ação qualquer aí, 350 se a gente tiver que comprar tudo, vai uns R$800. Mais R$1.000 tranquilamente. Caramba. Sorte que a gente tem a doação aí de Aham, arroz, arroz. que é óleo, que é umas coisas da cara, mas, sei lá, a gente foi comprar, a gente trabalha com 20, 25 quilos de frango. 20, 25 quilos de frango são 300, R$400. Então é coisa pra caramba, no final das contas, que a gente tem que juntar. Então hoje a gente precisa disso, precisa de
Lógico, tem que ter um espaço interessante, né? Porque não dá, a gente trabalha com panelão de Não, comida. é. Eu faço, Cara, faço 8 quilos de arroz de uma vez Cara, eu na ainda fico panela. pensando como que você consegue fazer isso. Porque eu Vamos faço numa um dia panelinha lá. pequenininha da queima ainda, então fica convidado aí, papa. Convidados Só, pra aqui. ir lá Ah, um dia legal. ajudar a gente aqui no Paulo Freire, aqui atrás lá. É verdade. Pertinho. É. Dia 30 a gente tem Deus. ação. Vamos Eu tô com essas fazer um ideias, lá no Conde. Mistura. A gente troca. Porque- Enquanto a gente faz comida, a gente vai conversando. Não, A gente não. faz direto na Mistura já, né? É um dos espaços que a gente faz isso muito. É. É a Que cozinha. da hora. A gente usa a cozinha pra trocar uma ideia. Só não deixa ele cortando nada, né? Vai ter Não, outro tem louça pra acidente lavar. aí, não vai. Aí, louça pra lavar. Em casa, quem cozinha é você? Eu cozinho, mas Aí, assim. aí, que beleza. A gente divide bem. Em casa Vai mora dividindo. eu e mais 3 Ah, pessoas, só- né? Mora eu, o Gabriel, que é meu marido, o Felipe, que é amigo nosso, é minha irmã, e meu irmão, quando vem pra cá, pra Mogi, também mora com a gente. Então a gente sempre tenta. você fica de... A gente mora O numa pessoal não fica assim, república. nossa, que vontade de comer não sei do que, aí olha pra você. Não, vai tem. lá. Eu tenho amigos que eu adoro. Você vira meio que uma referência. Meus amigos, ai, Matheus, preciso fazer um bolo. Você sabe como é que eu faço? Calma, não sei fazer mágica. Até o hot dog, a gente teve uma festinha no cursinho esse final de semana para arrecadar dinheiro. Ele fez um hot dog improvisado vegano e um com salsicha normal. O negócio desapareceu, assim. O povo adorou com maionese caseira. Tô com fome. Caramba, Eu acho que vocês deveriam Mas eu, investir nisso. eu vegano. Como que é o vegano? Eu fiz de cenoura. Ah, Então é? eu peguei a cenoura, cortei ela nos palitinhos de cenoura. E daí eu deixei uma noite temperando com páprica, umas paradas diferentes. Que é isso? Dá pra fazer comida boa por Caramba. Boa. Cinco Mesmo conto. você não sendo vegano, aposto que você ia gostar. É. Vai, né? É que na verdade, assim, top. eu não sei se eu já experimentei. Eu já comi, às vezes eu até Você já comi foi no na teu casa do tempo, sabe? Marconi? Na casa do Marconi é tudo Não, o Marconi vegano. nunca me convidou. Ah. Perdeu. Uma carne moída, a esposa dele fez uma carne moída pra mim, né? Aí eu comendo, nossa, gostoso. Ela falou, esse daí é tudo, não tem nada de carne. Eu falei, como? Exatamente. Não tenham preconceito. Não, uma legal, coisa. O último restaurante que eu trabalhei grande foi um restaurante vegano. Então eu aprendi muito lá. Da hora. Porque isso, afinal das contas, o veganismo, mesmo sendo um movimento não só de alimentação, mas um movimento social também, que faz parte dessa conversa de mudar o sistema alimentar, ele. Pô, dá pra fazer comida boa com só proteína, Dá, só né? fonte de Dá, origem claro que dá. de vegetal, né? Dá pra fazer. É que eu sou fãzinho de uma coisa. Só muito rápido, eu não sou vegetariano, já tentei algumas vezes. Então, Eu também. esses dias eu fui falar sobre a feira agroecológica, a gente. Isso é um mês atrás, 2, 3, não sei. E aí falar sobre a feira agroecológica. E aí a galera da rádio começou a falar comigo, 1 hora e pouco conversando sobre a feira. E a galera, os espectadores começaram a mandar perguntas. Mas como é que eu faço pra ser vegano igual a você? Mas vegetarianismo é maravilhoso. E eu ali meio sem graça, porque a galera tava numa vibe assim, você é maravilhoso ser vegano. Eu não sou. Gostaria de ter, mas não sou. Aí a hora que eu falei assim, no ar, lá, ao vivo, que eu não era, foi aquele anticlímax, sabe? Jogou o balde, né? Pô, Não, ainda bem que você foda, falou, né? porque aí depois vai lá olhar no seu Face, lá, Você comendo carne assim, aquele hamburgão assim. Mas, galera, vou começar no Matheus. Matheus, antes da gente ir embora, a gente fala, a gente pergunta, tem 3 perguntas pra vocês, né? Primeira coisa, o que você escuta? A segunda, se você tem um livro pra oferecer pra galera aí ler também. E o que você assiste? Filme ou série, novela, sei lá, alguma coisa assim. Tem que pra ser galera. Tem que ser no tema ou pode ser à vontade? Pode ter à vontade. Ó, então primeiro, o que eu escuto, eu sou uma pessoa que escuta umas coisas meio doidas, assim, mas eu gosto. Eu escuto de bastante coisa. Atualmente, eu ando meio num mix entre um eletrônico do anos 2000, bem Legal. Can't Get Over do Cassino, Sim. e eu ando meio MPBzinho, assim, que eu gosto bastante. Então eu curto as duas vibes. Um livro que eu gosto, e daí eu vou indicar um de gastronomia que eu acho que é essencial pra trocar uma ideia sobre a alimentação além da alimentação, que é o Comida como Cultura. É um livro de um cara gringo aí, mas tem no Brasil, é super legal. Um livro super didáticozinho, que ele vai discutir alimentação além da alimentação. A alimentação como identidade de um povo, a alimentação como cultura. Mas aí eu vou falar mais uma coisa que eu gosto de falar bastante, que é por meio da alimentação, por meio da comida, se você perguntar pra uma pessoa o que ela comeu de manhã, você sabe de onde ela veio. Se eu chego e pergunto, não é o que você é, o que você come, não só nutricionalmente. Mas se eu chego e pergunto pra uma pessoa assim, falo assim, ó, o que você comeu de café da manhã? E ela fala, tomei um cafezinho rápido de manhã, bem cedinho. Você sabe que provavelmente que ela ela não tem tempo de tomar café da manhã,
que ela saiu de longe, porque ela teve que trabalhar. E ao mesmo tempo, você pergunta a pessoa que você come, eu comi umas 9 horas da manhã um misto quente, e daí depois eu tomei um suquinho de laranja, sabe que ela veio de uma outra classe social. Então, cara, alimentação é um interessante. indicador. Alimentação é cultura, alimentação é escrita, Eu tô no alimentação é cafezinho. história. Eu sou do bonde do cafezinho, É. olha só. Eu sou do chá. Então, eu indico esse livro, que é Comida como Cultura. Muito legal, super basicão, super gostoso de ler. E eu sou fã de anime, né? Então, atualmente, Caramba. eu terminei de assistir Naruto pela 16ª vez. Eu tô tentando assistir. Pela tá difícil. 16ª vez. Eu também assisto também. Indico também uma nova série que eu tô vendo, chama Aijin, que também tem Netflix, super legal. Também é Eu um não conheço. animezinho. É anime E também? é um animezinho é uma história meio doida de pessoas que são imortais, as pessoas caçam os imortais que tem na sociedade. Eu acho meio doido. Você viu? Ah, E vou procurar. e a última coisa que eu indico, que daí é por causa do movimento LGBT, é RuPaul's Drag Race, que é o Corrida de Drag Queens, que é muito legal. Eu não assisti, não. É um tem na reality show de Netflix? drag. Tem, é um reality show de Reality drag. show? É um reality show de drag queens, que é tudo legal. E fala um pouco da cultura LGBT, porque eu acho que é importante não só discutir. Não é esse que tem a... Foi a Glória Groove, eu acho. que Não, participou. não, esse é gringo. esse Esse é gringo. Esse, Ah, por enquanto, ainda não tem uma versão tá, brasileira. entendi. Não, já vi, Mas eu já vai vi. ter uma. Se tudo der certo, vai ter uma versão brasileira logo logo. Dizem Daqui a as pouco tem fontes. mais. Sempre quando eu entro na casa do Matheus, tá passando isso aí, né? Então é isso, indico pra escutar. Eu tô numa vibe Alceu Valença, então Alceu Valença. Um livro Comer como Cultura. E por último, ou um Narutinho, ou um RuPaul's Drag Race pra Eu tô assistir. tentando, tô tentando. Beleza. Você agora, sua vez. Vai lá. Tá. O meu. Música. Eu voltei a escutar de novo muito. Um grunge aí, Pearl Jam. Olha, A camisa perdi. já deu. Não, eu pensei que era por causa da festa junina, que era meio junina. É o que já. diz, não. Eles são do Não, xadrez. eu não sou xadrez, não. São do xadrez, é Olha, mentira. meu Instagram não é só xadrez. Mentira, só De filme, eu nessa vibe de mercadoria, de um mundo meio vazio, sabe, essa coisa do consumo, vazio existencial, pra quem curte essas coisas, um clássico dos clássicos que eu gosto muito de assistir umas 20 vezes, que é o Clube da Luta. Já ouviram? Já viram? Já. Sim, sim. Quem não viu, então, por favor, assista. É bom. Que mostra isso, né? É um filme maluco, né? Pra mim é um dos meus filmes. Tem na... Não sei se tem na, né? Não, acho que Não tem tem, não Netflix. tem na Não, Netflix, né? Por ser um filme já- antigo, tá. talvez tenha aí, você acha Acho que no Star tem. você acha escondido aí pelo submundo da Ah, rede. tem um monte de É. lugar. E um livro, Submundo. sem dúvida, Essa foi boa. pra mim um livro que, se você ler, você vai ter raiva do mundo e vai querer entrar no mistura, vai querer entrar no cursinho, vai querer fazer movimento social Mano. e derrubar o poder, e vai ter raiva do mundo, mas uma raiva eu acho que... Boa. Uma raiva de mobilização, Sim. que é e fala muito sobre alimentação também, que é Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Ah, Veias é. Abertas da América Latina. Esse livro é maravilhoso. Ele mostra fala- por que a gente é assim. Por que a gente mostra assim, não só o Brasil, mas fala do Brasil especificamente, mas fala da América Latina, né? Veias Abertas da América Latina. Sim. Fala o que os europeus e depois os americanos fizeram e ainda fazem, né? Na época do livro, década de 80, ali também acho que ele chega, não lembro exatamente onde ele chega, mas e tudo que saquearam, inclusive nosso solo, nossa riqueza natural, é um livro, assim, e é um livro com muitos dados da época, dados assim, de todo o século XVII, XVIII, XIX, século XVI, pega tudo. É fantástico. E é uma escrita deliciosa do Galeano, assim, fácil, não é um livro aquele Legal. livro que você diz, puta. Difícil de ler. Nada disso. É um livro que você só fica lendo assim, puto, você acaba de ler em uma Cara, semana. legal. Vou Já quer procurar fazer esse algo livro. Veias já pra Abertas da mudar. América Latina. Exato. Não, É um livro fantástico. E pra achar vocês nas redes sociais, como é que a gente faz? O meu é @Matheus Arouca no Instagram. Facebook eu Google. tenho. @Matheus Arouca no Instagram. Facebook eu tenho, mas assim, é mais pra ver piadas ruins na internet. Quem gosta aqui. Ver memes aleatórios na internet. Meu Deus. Você gosta de ver piadas ruins? né? Eu adoro. Não, piada é que eles adoram memes. Eu sou Então, vamos fazer viciado eu falei pra eles, vamos fazer Ele um fica podcast, mandando um episódio mensagem só de de- piada ruim. Aí o Gabriel vem. Porque o Gabriel, ele sabe todas as coisas É? salteado. Fica mandando pra mim as piadinhas. Moisés, meu Deus, para com isso. A minha nova vício é mandar Reels do Instagram. Fico mandando Reels o dia inteiro. Eu sou do time dele. Não, é.
E tem do Mistura, que é o @projeto_mistura, que é o nosso canal de comunicação com todo mundo. É ali que a gente arrecada, ali que a gente divulga, ali que a gente fala. Quem quiser voluntário também entra por Manda lá, mensagem sabe? por lá, a gente troca uma ideia, a gente tem um grupo de voluntários no WhatsApp, que a gente coloca a galera e troca uma ideia sobre quando vão ser as ações, discute o projeto e tudo mais. Ah, legal. E você? Pode Pra entrar em contato com... Ali? Isso aqui. Com o Projeto Mistura, como tu já falou, @ e o meu particular, Renan Castro, @Renan Castro, tanto no Facebook, eu uso um pouco mais, eu acho que depende da faixa etária, né? Mas também tô no Instagram, WhatsApp, estamos aí em todas as redes, tá bom? Ah, legal. Gente, muito obrigado. Tenho que só agradecer pela... Cara, meu, ó, Nossa, foi a um gente prazer que realmente agradece. conhecer vocês, a história de vocês. O legal é que a gente vai projeto, aprendendo cara. mais, cara. Aprendendo mais, assim, desse mundão aí. A gente pensa que nosso mundo é tão pequenininho, né? Que a gente fica numa bolinha, né? E quando a gente vai conhecendo pessoas como vocês, assim, a gente vê que, cara, tem muita coisa, é muita luta pra ser lutada, né? Muita guerra aí. Cara, parabéns pra vocês. E a gente vai aprendendo com vocês também, mídia independente, aí se enraizando no território, Eu parabéns. concordo, achei essencial. E chamando pra conversa dos memes, a gente chama que a gente... Tem meme, os animes. O Gabriel é meme Marvel. Meme É? Marvel, a gente troca o dia inteiro. Nossa, a gente briga aqui até às vezes por causa dessas coisas. Gente, muito obrigado por vocês estarem até agora aí assistindo a gente, né? Essa galera top aqui. Olha aqui, ó. O Marconi tá pedindo fala do Pix. O Marconi tá falando do QR Code aqui, ó. Nosso Pix, tá? Quem quiser colaborar, ó. Viu? pode Ficou dar até aquela agora aí. forcinha pra gente, né, Moisés? Falei muito baixo, Conde? Não sei. Depois o não. Marconi fala, você tá falando muito baixo. Galera, MVM Podcast. Não, esse daqui é do o Vaca. Vaca, não, não é para. o Vaca. O único, não. Peraí. Um podcast feito por pessoas simples, que somos nós, aqui, né? Onde todo mundo é importante. Aqui, Ó a é isso, importância, são cara. importantes, Isso que é legal, pessoas cara. importantes aqui. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Tchau, tchau, pessoal. Erro.